Essa história começa com um cara chamado Alan expulsando Lloyd, nosso protagonista. Sim, tudo aconteceu muito rápido, mas primeiro vamos voltar um pouco no tempo, quando Merlin está ensinando o protagonista a usar um pouco de magia e o alerta que, se não conseguir, ficará sem comida. É assim que o pobre Lloyd passa o dia inteiro treinando até finalmente conseguir criar fogo na palma da mão. No entanto, como Merlin percebe que ele está se apagando de qualquer forma, ela dá a ele o que ele merece. No dia seguinte, com a água, algo semelhante acontece. Ele deve fazer um pequeno jato sair da terra, mas o protagonista apenas consegue umedecer levemente o solo. O mesmo ocorre com a magia do vento e da neve, e o protagonista sempre acaba sendo punido. Apesar disso, Merlin não o faz por maldade. Na verdade, é possível notar que ela tem muito carinho por ele, pois sabe que Lloyd se esforça, mesmo não sendo tão forte. Dias depois, ela está desmaiada em um sofá, muito bêbada, e Lloyd pergunta se ela está bem. Ela responde que está longe disso, então ele decide usar um feitiço chamado Cura, que de fato a faz se sentir melhor. Merlin não hesita em abraçar ele, agradecer ele e parabenizá-lo pelo grande progresso. Mas claro, agora que ela está em boas condições, avisa que ele deve começar a praticar até não aguentar mais. E assim se passam dias e dias sem que Lloyd pare de treinar. Um dia, enquanto vai avisar que o jantar está pronto, a mestra deixa cair um livro. Lloyd o pega para entregar, mas de repente algo estranho começa a acontecer com ele. Merlin se pergunta se o protagonista tem potencial para ser um escolhido. Isso é algo de extrema importância, pois se esse for o destino dele, ela não permitirá que o garoto cometa os mesmos erros que ela cometeu no passado. Por isso, ela lhe dá um beijo que deixa uma espécie de marca e espera que ele nunca confie demais em suas habilidades. No dia seguinte, enquanto o protagonista cura uma fruta, Merlin lhe diz que um mago branco usa sua magia para o bem dos outros. Aproveita para parabenizar ele pelo bom trabalho, mas faz uma pequena demonstração do que a magia de cura realmente faz. Lloyd pensa que sua mestra é alguém incrível, e ele tem razão. À noite, ela conta a ele que existem teriomórficos que podem usar uma magia muito peculiar para controlar monstros. Lloyd entende, mas pergunta sobre algo chamado magia ancestral. Ela esclarece que não é necessário que ele aprenda sobre isso, pois é um tipo de magia que desapareceu há vários séculos. No dia seguinte, depois de muito treinamento e uma pequena bronca de sua mestra, ele pergunta o que é uma magigema. Ela explica que emana cristalizada. Seu poder geralmente transforma as coisas ao redor em mais magigemas, o que confunde Lloyd um pouco, pois ele se pergunta se essas coisas poderão voltar à forma original. Algum tempo depois, a loira leva o protagonista até a floresta, pois agora ele deve enfrentar um animal selvagem, usando apenas uma adaga. Fica claro que ele tem uma semana como limite para voltar para casa, e além da arma, poderá usar apenas sua magia para sobreviver. A mestra vai embora imediatamente, deixando Lloyd traumatizado para o resto da vida. Segundos depois, um monstro-lobo surge na cena e começa a perseguir ele pela floresta. Ele consegue escapar subindo no topo de uma árvore alta e, enquanto se esconde, se pergunta o que deve fazer. Utilizando sua habilidade de detecção espacial, localiza a casa de sua mestra ao norte de onde está e começa a jornada a pé até lá. Durante a noite, usa magia de cura para amadurecer frutas silvestres e se alimenta com elas. Em seguida, se abriga em uma pequena caverna e começa a trabalhar em um círculo mágico que pode ajudar ele a aumentar sua força física. Criativamente, modifica todos os seus feitiços para que possam fortalecer seus atributos básicos ao serem ativados. No dia seguinte, ao continuar sua jornada pela floresta, ele acaba entrando acidentalmente no ninho de uma aranha-rainha. A aranha o ataca, e Lloyd corre na direção oposta, ativando um de seus feitiços modificados e aumentando sua velocidade em pelo menos 10 vezes. Com esse único impulso, ele alcança a casa de sua mestra e desmaia de exaustão na porta da frente. Ela abre a porta com um sorriso e o recebe de volta em casa. Com o passar do tempo, Lloyd cresce e ganha mais liberdade para explorar a casa de sua mestra. Um dia, enquanto limpava o escritório dela, encontra um livro sobre cidades e se interessa, já que nunca havia vivido em um lugar populoso. Enquanto isso, sua mestra começa a experimentar várias coisas com ele e o torna seu aprendiz pessoal, impedindo-o de ter uma boa noite de sono por semanas. Em um dia fatídico, a mestra acorda e sobe ao telhado para encontrar Lloyd, como de costume. Sua intenção é a mesma: treinar ele severamente até ele não conseguir mais andar. No entanto, ao chegar ao cômodo, percebe que ele não está lá. Vê que ele estava lendo um livro e decide dar uma olhada. Enquanto isso, Lloyd encontra o caminho para a cidade. Parece ser sua primeira vez em um mercado, e ele vê várias pessoas ficando maravilhado com a multidão.
Mal sabia que existiam tantas pessoas por perto, o que para ele era, no mínimo, divertido. Sem uma missão específica, apenas fica perambulando pelo local. Enquanto está parado, um panfleto se prende ao seu rosto. Ele supõe que foi apenas o vento, mas na verdade foi jogado intencionalmente por um homem. Lloyd pega o panfleto e lê que uma equipe está procurando por um aventureiro. Sem nada melhor para fazer, decide ir até o local e ver do que se trata. Ao chegar lá, vê que estão no meio de um combate com um monstro e que os integrantes da equipe estão feridos. O líder do grupo é um herói chamado Allen, que ordena que a maga do time lance um feitiço de recuperação. A maga imediatamente obedece e continua auxiliando na batalha, usando sua magia para prender o monstro e facilitar a vitória de Allen. Após o monstro ser derrotado, os outros membros do grupo exaltam Allen por sua bravura. Lloyd, no entanto, se entedia com a cena e vai embora. Lá fora, os aldeões falam sobre o quão incrível Allen é e como ele e sua equipe derrotaram recentemente o Ciclope do Castelo Abbott. A equipe retorna à estalagem e Allen divide o dinheiro que ganharam. Ele entrega a Lloyd um símbolo, que este aceita sem reclamar. Allen diz que aquele valor é a parte de Lloyd como um aventureiro de rank D, mas Lloyd não parece se importar, apenas se afasta sem dizer nada. Os outros aventureiros se perguntam por que ele é tão orgulhoso e não fala com ninguém. Allen, com seu ego inflado, afirma que não precisam se preocupar com Lloyd, pois magos brancos não são importantes, nas missões estão ali apenas para aumentar o prestígio do grupo. Lloyd ouve isso, mas não se abala. Tranca a porta atrás de si e segue seu caminho. Enquanto isso, sua mestra recebe uma visita em casa. O visitante é o mesmo homem que havia jogado o panfleto em Lloyd anteriormente. Ele diz à mestra que Lloyd se juntou ao grupo do herói, e ela se mostra satisfeita com a notícia. Para ela, Lloyd pode fazer o que quiser da vida, contanto que não se torne arrogante. O homem então pergunta se ela ainda se arrepende do que aconteceu no passado, e ela responde que não quer que aquilo se repita. Ele a relembra que o Senhor dos Demônios queria se autodestruir com o livro se ela o tivesse permitido. Ambos recordam o dia da batalha contra o demônio, quando todos haviam morrido. Foi então que Sibyl se levantou no meio da multidão e usou uma magia antiga para reviver todos os que haviam caído, mesmo ao custo de sua própria vida. No presente, a equipe do herói está envolvida em mais uma luta. Mesmo antes do combate começar, todos já exaltam o grupo e têm certeza de sua vitória, como sempre. Sem perder tempo, Allen finaliza a batalha rapidamente e retorna para casa sendo ovacionado. Na estalagem, a maga do grupo, China, decide se dedicar ainda mais aos estudos, pois sente que ainda podem melhorar. Enquanto China lia, Alan se aproximou e perguntou por que ela estava gastando tempo com livros. Ela respondeu que sentia que a defesa do grupo estava enfraquecendo. Alan discordou completamente, dizendo que estava ficando cada vez mais forte. Para ele, não havia necessidade de treinar, pois já era imparável. China o observou em silêncio, sem dizer nada, apenas encarando sua arrogância. Naquela mesma noite, soldados que patrulhavam à margem do rio foram atacados por um golem, e todos foram mortos brutalmente. O país imediatamente enviou alguém para informar Alan da nova missão, e ele a aceitou com confiança, prometendo eliminar o golem. A equipe partiu para o local e Lloyd usou seus poderes para localizar o monstro. No entanto, ao chegarem, descobriram que não se tratava apenas de um golem, mas que havia outra criatura misteriosa ao lado dele, empunhando um cajado. Lloyd, com sua percepção mágica, logo alertou que aquele ser era da raça dos demônios e que seu poder estava concentrado no cajado, o qual usava para controlar o golem. Alan então ordenou que Lulu atirasse uma flecha contra o demônio e também mandou Mia se preparar para o combate. O plano de Alan era avançar e enfrentar o golem de frente, demonstrando sua coragem imprudente. Lloyd, preocupado com a imprudência, tentou intervir dizendo que ainda não havia analisado bem o golem nem compreendido seus pontos fracos. Mas Alan o interrompeu bruscamente, lembrando que ele era o líder e quem dava as ordens. Decidido, correu para o ataque. Sentindo-se responsável, Lloyd avançou mais rápido e empurrou Alan para longe do monstro. Alan, irritado, revidou empurrando Lloyd de volta e finalizou o golem em um só golpe. A cena fez parecer que o alerta de Lloyd era infundado e que ele havia cometido um erro. De volta à base, Alan acusou Lloyd de não ter feito nada pelo grupo desde que entrou. Disse que todo o trabalho de recuperação e cura havia ficado nas mãos de China e que por isso ele não era útil. Alan então exigiu que Lloyd deixasse a equipe. Sentindo-se inútil e talvez até concordando com as críticas, Lloyd aceitou o julgamento e partiu, enquanto os outros membros celebravam sua saída como um alívio. Nos 3 dias seguintes, Lloyd tentou se juntar a outros grupos de aventureiros, mas foi rejeitado todas as vezes.
Após mais uma recusa desanimadora, ouviu uma mulher gritando no salão da guilda, dizendo que precisava urgentemente de um mago branco não afiliado. O atendente da guilda sugeriu que ela chamasse Lloyd. A mulher o olhou, perguntou se ele estava sem equipe, e ao ouvir que sim, agarrou pelo braço e saiu correndo com ele. Para onde o destino levará Lloyd agora? Será que ele finalmente descobrirá o verdadeiro poder que possui? Lloyd vagava pela cidade, ainda abatido pelo fato de ter sido expulso de sua equipe por Allen. As palavras de Allen ecoavam em sua mente, acusando-o de ser um mago branco inútil, que apenas se escondia atrás do grupo e não servia para nada, exceto para curar algo que até mesmo China fazia melhor. Quando Lloyd perguntou se ele realmente achava que lhe faltava habilidade, Allen nem se deu ao trabalho de responder, dizendo apenas para ele pensar o que quisesse e ir embora logo. Enquanto ele se afastava, as garotas da equipe, com exceção de China, comemoravam em voz alta o fato de que aquele perdedor finalmente havia saído do grupo. Sentindo-se ainda mais rejeitado, Lloyd caminhou até o centro da cidade, onde encontrou uma fonte com uma estátua que lembrava seu mestre, o que só aumentou sua saudade. Em outra parte da cidade, um grupo de aventureiros se preparava para atacar um território controlado por bandidos. Era uma missão de nível A, o que exigia cautela. A equipe Crumb, liderada por uma ruiva chamada Ginger, estava visivelmente abalada. Crumb, em especial, parecia desmotivada e sem vontade de continuar. Ainda assim, o grupo deu início ao ataque, agindo antes que os bandidos pudessem reagir. Cílica, a maga do time, começou a entoar um feitiço em voz alta, o que foi prontamente notado pelos bandidos. Um deles gritou para que atacassem apenas depois que ela terminasse de conjurar, e assim o fizeram, protegendo-se até o momento certo. Quando Cílica se cansou, os bandidos avançaram. Porém, Cross, o arqueiro da equipe, deu cobertura à distância, abatendo todos os inimigos com um único disparo. A equipe parecia bem equilibrada, com Yui, a espadachim e líder do grupo, se mantendo firme no campo de batalha. Mesmo quando cometia erros, era protegida por Daggers, o tanque da equipe, que a defendia com seu escudo. Crumb utilizava sua magia para fortalecer fisicamente Daggers, o que lhes dava vantagem no confronto. Com reforço, Daggers sobrepujou os bandidos e a vitória foi conquistada. O chefe dos bandidos, em pânico, procurava uma forma de escapar, mas antes que pudesse reagir, foi confrontado por Yui, que exigiu sua rendição. Ele, confuso, perguntou quem ela era e por que o atacavam sem aviso. Ao notar o pingente dourado em seu pescoço, reconheceu o símbolo de uma aventureira de classe S. E ela não era a única, toda sua equipe era de classe S, um verdadeiro feito. Ainda assim, o chefe apostava sua última carta na manga. Acreditava que, mesmo contra uma equipe S, eles não resistiriam ao que ele estava prestes a invocar. Usando seu cajado, lançou um feitiço de invocação e um golem gigante emergiu do chão. Contra esse monstro, a magia seria inútil. Cílica e Crumb, ambas magas, ficaram incapazes de agir. Cross duvidava que suas flechas tivessem algum efeito, restando apenas Daggers e Yui para lutar. Como líder, Yui avançou sem hesitar e atacou o golem com toda sua força, mas o golpe mal arranhou a criatura. Crumb, que estava dispersa desde o início, nem ouviu o pedido de Yui para fortalecer ela. A líder teve que gritar para chamar sua atenção, e só então Crumb lançou o feitiço de aprimoramento físico. Com o reforço, o poder de Yui aumentou pelo menos 5 vezes, e ela cortou o golem ao meio com um único golpe. Com a missão concluída, todos os bandidos, incluindo o chefe, foram capturados. Yui se aproximou de Crumb para conversar sobre o que havia acontecido. Crumb pediu desculpas por ter se distraído e disse que não se considerava mais digna de ser uma aventureira. Yui compreendia sua situação, que aparentemente estava ligada à sua irmã, Sylvie. Antes que Crumb pudesse falar mais sobre Sylvie, a cena muda para Lloyd, que já estava no terceiro dia consecutivo fracassando em se juntar a qualquer equipe. Ele ouve alguém gritando no balcão que precisava de um mago branco e, para sua surpresa, era Yui, que aparentemente já havia dispensado Crumb. Aproveitando a oportunidade, Lloyd se aproxima e diz ser um mago branco. Yui nem pergunta seu nível e o arrasta pela mão até a base de sua equipe. Ela apresenta Lloyd ao grupo e o acolhe oficialmente, mesmo sem ele ter aceitado entrar. Seus companheiros percebem rapidamente que ela o trouxe sem dar nenhuma explicação, algo que ela costuma fazer com frequência. Cross explica que estão com uma missão urgente e sem Crumb não podem realizar ela. Nenhum deles acredita que Lloyd seja uma boa substituição e nem o próprio Lloyd acredita ser capaz, especialmente ao descobrir que está diante de uma equipe de classe S. Embora já tivesse desistido de si mesmo, Yui ainda acreditava em seu potencial e o forçou a mostrar sua magia. Hesitante, achando que só os desapontaria, Lloyd decide tentar e invoca um cajado usando magia de armazenamento.
Esse simples gesto foi o suficiente para que todos começassem a perceber que talvez ele não fosse tão inútil quanto imaginavam. Então, sem sequer entoar um feitiço, Lloyd aplica um aprimoramento físico que potencializa a força de todos do grupo. No início, ninguém percebe o efeito. Com um simples movimento de sua espada, ela corta uma árvore como se fosse manteiga, deixando todos atônitos. Lloyd então explica que não apenas usou aprimoramento físico, mas também sobrepôs vários outros encantamentos que amplificaram imensamente o poder de Yui. Isso foi o suficiente para selar sua entrada no grupo. Mesmo assim, Lloyd permanece alheio à sua verdadeira força e poder. Ele acredita que por ser um grupo de aventureiros de alto nível, usar apenas um feitiço seria insuficiente, então lançou 5 diferentes aprimoramentos de uma vez para impressioná-los. Mas ao ver suas expressões chocadas, ele interpreta de forma equivocada, achando que seu desempenho foi medíocre. O problema de se ouvir constantemente que você é inútil é que sua autoestima se esgota, e a de Lloyd já estava no chão. Convencido de que não causou boa impressão e não querendo ser um fardo para o grupo, ele se despede e começa a ir embora. O grupo fica momentaneamente paralisado pelo choque, até que Yui recupera o fôlego e grita com toda a força para que ele volte. Ele retorna, ao menos para escutar o que tinham a dizer. Ao contar que foi rejeitado pela equipe do herói por ser considerado inútil, Yui se espanta afinal. Ele fez parte da equipe do herói, mas ele mesmo pede que não se impressionem, pois não é tão bom assim. A baixa autoestima de Lloyd beirava o fundo do poço. Ele até recomenda que chamem de volta sua antiga maga branca, pois ela é uma escolha melhor. É então que o grupo conta sobre Crumb. Ela realmente era boa e muito querida, mas sua irmã Sylvie estava doente. Crumb conciliava a vida de aventureira com os cuidados da irmã, mas recentemente seu cansaço físico e emocional afetava sua atuação nas missões. No último combate, ela quase colocou todos em perigo por distração. Embora todos ainda quisessem que ela ficasse, foi a própria Crumb quem decidiu se afastar, preocupada com a segurança do grupo. Eles podiam se virar sem uma maga branca em missões menores, mas não em missões de rank A, onde um mago de suporte era essencial. Mais do que uma companheira de equipe, Crumb era amiga de todos, e o grupo demonstrava genuína preocupação com ela. Pod percebe isso e pensa na sorte de Crumb em ter companheiros tão leais, bem diferente dos que ele teve. Curioso sobre a doença de Sylvie, ele pergunta mais detalhes e descobre que ela está se transformando lentamente em pedra mágica. Lloyd se recorda de quando lia com sua mestra sobre esse tipo de maldição, e lembra que ela mencionou que era reversível. Sentindo que talvez pudesse ajudar, ele pede para ir até a casa de Crumb. Chegando lá, são recebidos por ela e se sentam para conversar. Crumb revela que ambas eram aventureiras, até que um dia Sylvie se feriu durante uma missão. Crumb não testemunhou o momento exato, apenas a encontrou já machucada. Quando Lloyd pergunta onde o ferimento aconteceu, ela responde que foi em uma caverna, o que o surpreende. Crumb os leva até o quarto de Sylvie, e ao abrir a porta, Lloyd sente uma poderosa energia mágica emanando do local. Ao se aproximar, Crumb remove a coberta do corpo da irmã, revelando que seus braços e pernas já estavam petrificados. Lloyd afirma que pode curar ela, mas Crumb não acredita. Vários magos experientes já haviam tentado, sem sucesso, então ela não acha que um simples mago branco poderá fazer diferença. Contudo, Lloyd insiste e examina o ponto de origem do ferimento, confirmando que a magia invasora era o motivo da petrificação. Mesmo relutante, Crumb permite que ele tente, encorajada também por Yui. Lloyd então invoca seu cajado e começa um feitiço poderoso que o deixa fisicamente fraco. Ele explica que está lançando uma magia que diminuirá o fluxo excessivo de energia mágica no corpo de Sylvie, e assim poderá curar ela. Em seguida, lança o feitiço de cura. Crumb observa surpresa e percebe que não era uma cura comum. Lloyd admite que consome muito mais energia, mas insiste que é um feitiço de cura simples. Yui pergunta a Crumb o que ela acha daquilo, e ela admite que aquilo definitivamente não era magia comum. Era impressionante como Lloyd conseguia lançar 2 feitiços complexos ao mesmo tempo e ainda manter o controle. Então, Yui chama a atenção de Crumb. O corpo de Sylvie está voltando ao normal. Emocionada, Crumb segura a mão da irmã enquanto ela se recupera totalmente. Todos ficam surpresos e aliviados. Crumb, emocionada, agradece profundamente, mas revela que não poderá voltar ao grupo, pois, com Sylvie curada, elas irão retomar as aventuras juntas. Como forma de agradecimento, promete levar-nos para jantar mais tarde. Diz a Lloyd que agora sente que o grupo está seguro com ele, mas se espanta ao ouvir que ele ainda não se considera parte do grupo.
Mais tarde, eles saem para comer juntos e Yui conta aos demais sobre o milagre que Lloyd realizou. Mesmo com todos elogiando, Lloyd ainda acha que não é grande coisa. Ele até pede desculpas por não convencer Crumb a voltar, mas o grupo não se importa com isso por enquanto querem apenas comemorar. Durante a conversa sobre o futuro do grupo, Lloyd lembra da equipe do herói e de como se sentia desprezado. Em contraste, percebe como é tratado agora. Então, com o coração aquecido, ele pergunta se pode se juntar ao grupo. Surpresos, todos reagem com alegria e revelam que também queriam que ele ficasse. E assim, Lloyd finalmente entra oficialmente para o grupo, e essa nova jornada mal começou. Lloyd devorava a comida como se nunca tivesse comido antes, o que levou os outros a perguntarem se ele realmente nunca havia provado uma refeição decente. Ao ouvir que a comida da cidade era apenas mediana, ele começou a questionar se aquilo que sua mestra preparava era mesmo comida de verdade. Yui perguntou sobre essa tal mestra, e Lloyd explicou que era uma mulher misteriosa que lhe ensinou magia. Ele passou vários anos com ela numa casa que parecia saída de Senhor dos Anéis, onde comiam apenas o que crescia naturalmente no jardim ou o que caçavam na floresta. Como ele não gostava da comida que ela preparava, passou a cozinhar ele mesmo, mas nunca conseguiu fazer nada tão saboroso quanto o que estava comendo agora, o que explicava sua empolgação. Yui queria saber quem era essa mestra incrível que o ensinou magia. Cílica supôs que ela fosse uma maga branca como ele, mas Lloyd esclareceu que sua mestra era mais uma maga de combate. Ela costumava fazer experimentos com magia, causando explosões com frequência. Cílica ficou surpresa, pois nunca tinha ouvido falar de uma maga de combate que fosse tão boa em magia de suporte também. Ela ficou interessada em aprender com essa mulher, mas Lloyd a desencorajou imediatamente, dizendo que a mestra era brutal como professora. Depois se corrigiu, afirmando que ela podia ser gentil às vezes. Logo o grupo mudou de assunto, e Yui sugeriu que fizessem sua reunião de estratégia habitual. Lloyd não fazia ideia do que isso significava, então Cross e Dagger disseram que antes de qualquer plano precisavam explicar a missão a ele, ou ele não entenderia nada. Yui hesitou em explicar, dizendo que não era boa nisso, e pediu para Dagger fazer isso. Ele recusou de início, lembrando que ela era líder e devia se comportar como tal. Mas como Yui insistiu, ele acabou cedendo. Assim que Yui mostrou o aviso da missão, Dagger contou que o grupo precisava derrotar um bando de monstros que estavam destruindo plantações. Eles simplesmente apareceram do nada e começaram a pisotear tudo. Lloyd notou que Dagger não mencionou que tipo de monstros eram e perguntou se havia diferentes tipos envolvidos. Cílica confirmou, o que deixou Lloyd intrigado. Ele nunca tinha ouvido falar de monstros diferentes se unindo em bando. Yui então cortou a especulação, dizendo que eles não podiam perder tempo com o motivo, pois seu dever como aventureiros era ajudar os fazendeiros em apuros. Com Lloyd agora a par da missão, eles iniciaram a reunião de estratégia. Cross levantou a mão e avisou que ele e Yui não seriam de muita ajuda contra um bando de lobos. Cílica era a mais indicada para lidar com monstros, e ela concordou, embora estivesse preocupada por ter que usar ataques de grande alcance que consomem muito mana. Como 3 do grupo eram praticamente inúteis nesse caso, Yui perguntou a Lloyd se ele sabia usar magia ofensiva. Lloyd admitiu que sim, mas disse que sua magia não se comparava à de verdadeiros magos de combate. Como isso o tornava pouco útil no ataque, Daggers elaborou um plano. Ele e Yui atrairiam os monstros para um ponto específico, e Cílica os atacaria de forma massiva. Cross, como arqueiro, protegeria Cílica e Lloyd dos monstros. Já Lloyd teria a função de usar magias de suporte e cura em todos, como era esperado de um mago branco. Dagger concluiu que o resto seria decidido no campo de batalha. Cílica se mostrou animada por poder ver as habilidades de suporte de Lloyd, mas ele alertou para não criar expectativas. Apesar de seu poder, Lloyd sempre se subestimava. Yu então sugeriu que ele tivesse mais confiança, e todos no grupo o encorajaram a dar o seu melhor. Isso fez com que o humor de Lloyd melhorasse. Após a reunião, o grupo começou a voltar para a estalagem, e Lloyd seguiu em outra direção. Dagger o impediu, chamando-o para ficar com eles. Lloyd, sem jeito, explicou que estava sem dinheiro, mas Dagger disse que isso não era problema afinal. Eles eram um grupo de aventureiros Rank S. Para ajudar eles, Dagger deu a Lloyd uma bolsa cheia de moedas de ouro e prata. Sabendo que Lloyd não aceitaria aquilo de graça, ele disse que o valor seria descontado da parte dele na recompensa da missão. Lloyd promete se esforçar para retribuir a gentileza de Daggers e se junta ao grupo a caminho da estalagem. Na manhã seguinte, todos se reúnem no portão principal, e Yui é a última a chegar. Ao perceber que ninguém está carregando bagagem, ela descobre que Lloyd pode usar magia de armazenamento e entrega sua mochila para ele, que aguarda em seu inventário dimensional.
O grupo inteiro comenta como essa magia é prática e útil, e Lloyd se oferece para ensinar ela mais tarde. Com isso, eles partem para sua jornada, entrando em um campo aberto com montanhas ao fundo. Segundo Daggers, além dessas montanhas vivem demônios, então todos devem ficar atentos, pois o local da missão é próximo dali. Ao atravessarem uma ponte de madeira alta e instável, Yui tenta distrair o grupo do medo com uma pergunta boba. Todos respondem de maneira engraçada, menos Lloyd, que leva a sério e dá uma resposta sincera. Yui fica confusa, se perguntando se ele é lento ou algo do tipo. De qualquer forma, ela aconselha Lloyd a relaxar mais, pois viver em constante alerta o esgotaria. Enquanto eles se divertem às margens do rio, uma maga negra está na floresta próxima, conjurando feitiços sombrios. Após atravessarem o rio, chegam ao local onde vão acampar. Precisam das bagagens de volta, e Lloyd tira tudo do seu armazenamento. Todos ficam felizes por terem viajado leves, o que acelerou a viagem. Começam a montar o acampamento, buscar água e preparar o necessário para descansar. Depois de muito trabalho, Yu está exausta e deseja tomar um banho. Ela pede para ser dispensada, mas ainda há tarefas como pegar lenha. Lloyd se oferece para buscar lenha por ela e assim ela pode se lavar. Yui agradece e parte com Cílica. Lloyd entra na floresta e recolhe lenha, até encontrar uma fruta que sua mestra costumava cultivar com magia. Ele morde o fruto, surpreso com o sabor, porém, um barulho no rio chama sua atenção. Um monstro havia atacado Yui e Cílica, que estavam em pânico. Tentam recuar, mas o monstro é rápido. Quando chegam ao limite, Cílica tropeça e diz a Yui que devem lutar. Felizmente, Lloyd as vê do alto de uma árvore e corre para salvá-las. Antes que chegue, elas conseguem alguma cobertura. Lloyd distrai o monstro, permitindo que as garotas cheguem à terra firme. Ele também lhe joga as armas que estavam guardadas com ele. Com isso, elas se armam novamente e Yui parte para cima do monstro, cortando-o ao meio. No entanto, a outra metade ainda está ativa, então ela pede que Cílica e Lloyd fujam. Ela lança uma bola de fogo e, para sua surpresa, o feitiço derrota a criatura de uma só vez. Yui fica espantada com a eficácia, graças ao reforço mágico de Lloyd. Ela pula de alegria e sua toalha cai bem ao lado de Lloyd. Como agradecimento, ele recebe um tapa tão forte que faz o rio inteiro tremer. De volta ao acampamento, Lloyd começa a ensinar ao grupo como conjurar armazenamento mágico, ainda com a bochecha vermelha. Ele diz que basta imaginar, mas ninguém consegue. Após várias tentativas frustradas, acham que não nasceram para isso. Lloyd assume que talvez o problema seja ele como professor. Cílica tenta mais uma vez e consegue ativar a magia. Eles percebem que não são como Lloyd, que conjura sem encantamentos, então decidem usar palavras mágicas. Com isso, têm sucesso. Praticam até anoitecer e sentem que foi um dia produtivo. À noite, Yui observa os arredores e Lloyd a tranquiliza dizendo que não há monstros por perto. Ela senta-se à sua frente e agradece por ele ter entrado no grupo. Lloyd comenta que também não tinha grupo, então precisava deles por isso, não acha que precisa de agradecimentos. Ainda assim, Yui diz que entende que o forçou a se juntar. Ele pergunta por que ela se interessa tanto pela missão. E Yui responde calmamente que aquilo a lembra de sua cidade natal, que foi destruída por monstros quando ela era pequena. Ela foi a única sobrevivente, viu corpos por todo lado e agora teme que o mesmo aconteça com outras vilas. Por isso quer ajudar e também se preocupa com o fato de que os moradores provavelmente estão mal alimentados. De repente, Lloyd sente a presença de monstros e manda Yui se calar e acordar os outros. Todos seguem para a floresta, onde avistam vários palpos caminhando. Ninguém entende para onde estão indo. Quando Lloyd descobre, sinaliza para que sigam em uma direção específica, pois sabe que os Pokes reagem a ruídos. Ele os alerta para ficarem em silêncio. No caminho, Yui pisa num galho e o estalo chama a atenção dos monstros, que imediatamente começam a persegui-los. Eles correm o mais rápido que podem, mas não conseguem ir muito longe, pois um dos monstros salta à frente do grupo e bloqueia o caminho. Estão cercados pelo perigo e não têm escolha a não ser lutar. Imediatamente chamam seus armazenamentos mágicos e puxam suas armas, mas antes mesmo de começarem a lutar, os monstros usam magia para arremessar suas armas longe. Para piorar, os monstros os cercam com lobos por todos os lados, impedindo qualquer movimentação. Desesperados, se perguntam o que fazer, até que Lloyd sugere manter os monstros presos com sua magia enquanto os outros lutam. Ele invoca seu feitiço e consegue paralisar os monstros. Com isso, Yui recupera sua espada e parte para o combate, enquanto Cílica também recupera sua arma. Yui corta todos os fios de lã que os prendem
E ao se preparar para atacar o último monstro, Lloyd incentiva Silica a lutar e cruzar para o outro lado da batalha. Com todos finalmente livres e armados, eles saltam juntos para o combate e vencem. Após a vitória, Lloyd fica incomodado por ter assumido o comando da situação sem consultar ninguém. Ele pede desculpas por isso, mas os outros não se importam, pelo contrário, reconhecem que, sem ele, teriam perdido. Agradecem por ele ter assumido a liderança e tomado iniciativa, e Lloyd se sente aliviado por estar sendo aceito pelo grupo. Eles retornam ao acampamento e na manhã seguinte começam a empacotar tudo para continuar a jornada. Cada um invoca seu armazenamento e guarda sua bagagem para facilitar o caminho. No entanto, Lloyd para por um momento observando os arredores e se perguntando o motivo da presença dos Polks e para onde estavam indo. Yui o chama de volta, pedindo que ele os acompanhe. Lloyd corre até o grupo com um sorriso no rosto, feliz por finalmente ter encontrado um grupo ao qual pertence. Enquanto todos dormem à noite, Lloyd permanece acordado sozinho de guarda. Ele não tem um celular para ficar vendo vídeos curtos no YouTube, então acaba se perdendo em pensamentos tolos como o quão fraco é e que deveria melhorar suas habilidades para não decepcionar seus novos colegas de equipe, que são humildes e gentis. Ele se lembra do encontro anterior de seu grupo com aranhas demoníacas e não consegue evitar notar que o comportamento delas não parecia normal. Todo o enxame se movia em uma direção específica, como se estivesse sendo controlado por alguém. De qualquer forma, Lloyd conclui que deve ser mais cuidadoso a partir de agora, para que, se algo acontecer, ele possa evitar uma crise iminente. Yui e Silica também estão tendo dificuldades para dormir, então saem de suas barracas e veem Lloyd acordado. Elas perguntam se ele pretende ficar acordado a noite toda sozinho, e Lloyd apenas confirma com a cabeça. Ao ouvir isso, Yui se preocupa, revelando que ele já vem fazendo isso há alguns dias. Ela diz que nesse ritmo ele acabará sofrendo com privação de sono, por isso propõe que eles comecem a se revezar. No entanto, Lloyd recusa a ideia, alegando estar completamente bem. Ele também diz que não quer que nenhum de seus colegas perca energia, pois, caso ocorra alguma emergência, acredita que somente eles serão úteis. Além disso, Lloyd afirma que ficou acordado assim durante toda a sua vida e que está acostumado com isso. Ele ainda diz a Yui que, já que é inútil em todas as outras coisas, essa é a única forma de contribuir com o grupo. Yui fica irritada com essa visão autodepreciativa de Lloyd e acaba gritando com ele, dizendo que ele está completamente errado. Mas antes que ela possa continuar a discussão, Silica a interrompe, sabendo que não adianta tentar educar alguém que, segundo ela, não tem cérebro. As duas voltam para suas barracas, dizendo novamente a Lloyd que, se algum dia ele se sentir cansado, deve avisar. Enquanto isso, Daggers e Cross, que estavam vindo toda a conversa de sua barraca, também ficam preocupados com a falta de autoconfiança de Lloyd, achando que isso poderá lhe causar problemas no futuro. No dia seguinte, o grupo sai para mais uma missão, e Lloyd usa magia de detecção para verificar os arredores, confirmando que não há monstros por perto. Yui fica surpresa ao descobrir que ele sabe usar esse tipo de magia, mas Lloyd afirma que não é nada demais. Ela sente-se mal, pois percebe que Lloyd está fazendo tudo sozinho, mas não tenta convencer ele a pegar leve, pois sabe que ele é ingênuo demais para perceber o quanto está se esforçando. Mais tarde, à noite, Lloyd está novamente de guarda, e Yui se pergunta se ele faz tudo sozinho por não confiar nas habilidades de seus colegas. Essa é uma interpretação completamente errada, mas como não há uma comunicação clara entre eles, o mal-entendido continua. Silica, sendo mais madura e sensata, ajuda Yui a entender que Lloyd provavelmente está exagerando apenas para tentar provar seu valor. Esse é justamente o ponto que Yui não compreende. Ela acredita que Lloyd já deveria saber que é bom o suficiente para estar no grupo e suspeita que ele tenha vivido uma vida em que nunca se considerou alguém especial. Ela começa a se perguntar que tipo de vida Lloyd teve sob os cuidados de seu misterioso mestre. Silica, por sua vez, acredita que Lloyd acabará contando essa história algum dia no futuro. Lá fora, Dagger se aproxima de Lloyd e diz que precisa de sua ajuda com algo. Lloyd diz que precisa ficar de vigia, mas então Cross aparece, afirmando que fará isso em seu lugar. Com isso, Lloyd vai com Daggers, enquanto Cross, que fica para trás, espera que o plano que eles prepararam funcione. Daggers leva Lloyd para uma área mais afastada e revela que criou um sistema de alarme que dispara quando monstros entram na área. Ele acredita que esse alarme é uma medida de segurança suficiente e diz a Lloyd que ele não precisa mais ficar acordado à noite. Daggers afirma que antes de Lloyd entrar no grupo, eles usavam esse sistema para manter a vigília noturna. Mesmo assim, Lloyd insiste em ficar acordado,
dizendo que, se dormir, sua magia de detecção deixará de funcionar. Como a discussão continua, Daggers acaba sendo direto e pergunta se Lloyd não confia nas habilidades dos companheiros. Lloyd fica chocado ao saber que seus colegas pensam dessa forma, e Daggers explica que, como Lloyd nunca os deixa ajudar, é natural que pensem assim. Lloyd, então, evita compartilhar suas experiências passadas com pessoas que o fizeram se sentir inútil e apenas diz a Daggers que está se esforçando ao máximo para não ser um peso para ninguém do grupo. Daggers responde dizendo a Lloyd que ele deveria mesmo acabar atrapalhando às vezes, porque isso também faz parte do trabalho em equipe. Em um grupo, cada membro naturalmente possui fraquezas, e é justamente por isso que se deve confiar nos companheiros para cobrir essas falhas. Lloyd nunca tinha considerado a possibilidade de confiar em alguém antes. Agora que finalmente entende isso, ele retorna ao acampamento com Daggers e vai dormir com um leve sorriso no rosto. Na manhã seguinte, ele propositalmente pede ajuda a Yui para buscar água, e ela fica radiante ao perceber que aquele idiota sanduíche está finalmente se abrindo para os colegas de equipe. Enquanto trabalham juntos, o restante do grupo observa, e também fica feliz ao ver-los interagindo. Em outro lugar, um homem misterioso e encapuzado faz um relatório a seu líder, Mestre Michel, que vive em um castelo cercado por um pântano. Ele informa que já posicionou todas as pedras mágicas no local combinado. Michelle confirma que não há aventureiros de alto nível nas redondezas, pois todos estão ocupados em outras missões. Sua única preocupação agora é o grupo do herói, que ainda permanece na região. Esperando que esse grupo não interfira em seus planos, ele ordena que seu subordinado vá informar ao cliente que a hora chegou para alcançar o objetivo deles. Enquanto isso, o grupo de Lloyd está mais uma vez explorando a floresta quando Yui percebe algo estranho. Os outros também notam o silêncio incomum do local. Lloyd imediatamente usa sua magia de detecção e descobre que há uma horda de monstros a alguns quilômetros ao norte, exatamente onde fica a fazenda que devem proteger. Yui ainda está abismada com o fato de Lloyd ter conseguido detectar monstros a quilômetros de distância, chocada com o quão poderoso ele é. Como sempre, Lloyd diz que não é nada demais. Porém, desta vez, Silica não consegue se conter e revela que o alcance da magia de detecção dele é 10 vezes maior que o normal para qualquer pessoa no mundo, o que choca Lloyd. Mesmo assim, ele insiste em se chamar de fraco, e os outros simplesmente desistem de tentar argumentar com alguém tão cabeça dura. Então o grupo avança em direção ao local onde Lloyd detectou os monstros. Eles chegam à fazenda que, segundo a comissão do sindicato, deveriam proteger, e ficam em choque com a quantidade absurda de monstros reunidos ali. Para os outros, o problema são apenas os monstros em si. Mas Lloyd percebe algo a mais. Ele comenta que tem algo estranho acontecendo. Yui, achando que ele se refere aos monstros, diz que também sente algo errado, mas Lloyd está falando de outra coisa. A magia de detecção dele só captou monstros nesta área, como se os outros que ele havia detectado antes estivessem por perto, mas agora não estivessem mais ali. Os membros do grupo refletem sobre o que ele disse. De fato, nunca tinham visto uma reunião tão grande de lobos demoníacos de alto nível, e isso os deixa ainda mais inquietos com a situação. Lloyd pergunta sobre o dono da fazenda. Yui informa que ele foi ferido pelos lobos e está na cidade, se recuperando na casa do filho. Isso preocupa Lloyd, pois se algo estranho realmente estiver acontecendo ali, a única pessoa que poderia saber como tudo começou seria justamente o fazendeiro. Enquanto todos observam a fazenda, Cross vê algo brilhando à distância. Talvez por ser arqueiro e ter a visão mais aguçada, ele consegue detectar algo que os outros não veem. Ele aponta, mas ninguém consegue enxergar. Lloyd então lança uma magia de aprimoramento visual e finalmente consegue ver o que Cross está indicando. Ele pergunta se pode lançar essa magia nos outros também, e quando eles concordam, ele os encanta um a um. Agora todos conseguem ver o cristal negro brilhando no centro da fazenda. Os monstros parecem estar cercando esse cristal mágico, mas ainda não conseguem dizer exatamente o que aquilo é. Yui comenta que está sentindo um desconforto imenso com a névoa negra que emana do cristal e o que aquilo pode significar. Lloyd suspeita que possa ser magia dos orcs. Ele explica que essa é uma magia usada para reunir e controlar monstros em um único ponto. A pergunta agora é: quem lançou tal feitiço naquela fazenda e por quê? Será que alguém está tentando matá-los? Mas eles nem são importantes o suficiente para que alguém vá tão longe. Para descobrir a extensão da presença dos monstros, Lloyd lança novamente sua magia de detecção e vê que várias outras criaturas estão se dirigindo para o local. Não são apenas lobos demoníacos, mas diversos outros monstros. É como uma assembleia de monstros. Eles não têm chance de vencer todos sozinhos. Cross sugere que recuem, mas Yui se recusa.
Ela não quer arriscar a destruição completa da fazenda fugindo. Ao mesmo tempo, ela sabe que não conseguirá derrotar todos sozinha. Daggers os alerta de que os monstros estão quase chegando e que se tentarem fugir agora, apenas atrairão o ataque. Além disso, durante a batalha, podem acabar envolvendo a vila vizinha na confusão. A única opção é lutar e nem se trata mais de uma escolha. Lloyd então diz que tem um plano e que eles podem vencer. Ele pergunta a Cross se ele pode quebrar o cristal com sua flecha, mas Cross diz que o orc está muito longe. Ele pode mirar, mas duvida que consiga quebrar ele. Ainda assim, eles decidem tentar. Ele pede que Cross prepare seu arco e então lança magia de aprimoramento em Cross para garantir que ele possa quebrar o cristal do orc. Quando Cross dispara a flecha, algo estranho acontece. Ela voa direto para o alvo e o destrói. Até mesmo Cross fica surpreso. Ele sabe que sua flecha não deveria ser capaz de fazer isso. Ele pergunta a Lloyd o que ele fez, e Lloyd revela que lançou magia de aprimoramento em Cross, em seu arco e em sua flecha. Cross fica chocado que Lloyd possa fazer isso. Mas, como sempre, Lloyd minimiza e insiste que não foi grande coisa. Ele diz que Cross só conseguiu por causa de sua precisão. Quando eles se viram para os lobos demoníacos, os lobos já estão se atacando. Os outros ficam chocados, mas não Lloyd. Ele esperava que isso acontecesse quando a pedra mágica fosse quebrada. No entanto, ele também esperava que a destruição da pedra fosse suficiente para afastar os monstros que se aproximavam, mas não é. Os outros monstros já estão quase lá. Quando chegam, o grupo percebe o quão séria é a situação. Há muitos monstros. O plano agora é que Cílica os ataque. Cílica permanece na linha de frente enquanto os monstros correm em sua direção. Yui pergunta se é hora de lutar, mas Lloyd diz que não. Eles confiam nele o suficiente para que, mesmo quando os monstros se aproximam o bastante para atacar Cílica, eles não desobedecem sua palavra. Quando chega a hora, ele lança magia de aprimoramento em Cílica e ela lança sua bola de fogo. A bola de fogo é enorme, ela elimina os monstros. Cílica se vira para perguntar o que Lloyd fez. Bem, ele lançou 3 feitiços de uma vez. Ele pergunta se ela pode lançar mais 4 bolas de fogo antes de mudar para a magia de vento. Ela diz que sim. Então ele vai até Cross, que também está esperando por seu aprimoramento. Lloyd segura Cross e conecta suas consciências mentalmente. Ele fala com Cross através de suas mentes e Cross o ouve. Ele direciona a mente de Cross para os monstros voando acima das chamas para que Cross possa atingir os que tentarem escapar do fogo. Quando Lloyd termina com Cross, ele retorna para Cílica. Ele pergunta se ela ainda tem força para lançar magia de vento, mas ela admite que está ficando sem energia. Lloyd a toca e transfere sua mana para ela, tanto que ela se sente mais forte enquanto ele fica exausto. Ela se desculpa por fazer ele exagerar, mas ele ignora, culpando sua fraqueza usual e falta de habilidade. Cílica usa sua força renovada para lançar a magia de vento. Ela apaga as chamas, mas desta vez está realmente sem energia e completamente esgotada. Antes de desmaiar, seus companheiros de grupo a tranquilizam dizendo que cuidarão do resto. Dagger e Yui assumem para terminar a luta. Alguns minutos depois, a batalha termina. Yui e Dagger retornam para os outros. Yui agradece a Lloyd por tudo que ele fez, mas claro, Lloyd insiste que não foi grande coisa. Yui, acostumada com sua baixa autoestima, não se dá mais ao trabalho de discutir com ele. Enquanto ela tenta descansar, Lloyd diz que eles têm que voltar para a cidade. Ela reclama que estão exaustos, mas ele explica que acredita que tudo isso foi orquestrado por Stack e que eles caíram direto em sua armadilha. De repente, vemos uma mulher fera sendo sequestrada. Um homem corre atrás do sequestrador, mas sem sucesso em sua tentativa. Ele cai no chão e começa a gritar, jurando que vai se vingar. Em seguida, vemos Lloyd tirando várias poções de seu armazenamento e explicando que provavelmente essa missão era uma armadilha. Yui pergunta o que ele quer dizer com isso. Lloyd toma uma poção e explica que enviar aventureiros de alto ranking em missões para longe da cidade atrasaria o retorno deles. Yui então entende que estão tentando enfraquecer a cidade. Cross lembra a eles que o herói e os cavaleiros estão lá e diz que a cidade não vai cair tão facilmente. Daggers concorda com Lloyd, afirmando que ele tem razão e que deveriam voltar o quanto antes, lembrando da Magipedra estranha. Cílica começa a achar que a cidade já pode estar destruída. Yui, então, ordena que todos voltem para a cidade. Lloyd bebe sua poção, lança um feitiço de aprimoramento em todos e sai correndo como se fosse o Flash. Quando o resto do grupo começa a correr, percebem que estão muito rápidos e perguntam o que aconteceu. Lloyd explica que lançou um feitiço de aprimoramento físico em todos, e eles se apressam rumo à cidade. Em outro lugar, vemos alguém tomando vinho.
O sequestrador aparece e um homem de cabelo roxo o chama de cliente. Descobrimos que o sequestrador é um general chamado Grist. Ele pergunta se o plano já começou e o general confirma que as forças estão se aproximando de Ishtar, dizendo que o plano está indo como esperado e que a chance de dar tudo certo, graças à garota demi-humana, é muito alta. Descobrimos então que o homem de cabelo roxo é o braço direito do Lorde Demônio. Ele diz que vai confiar no talento de Grist e vai embora. Em seguida, vemos a mulher lobo presa em uma cela, sendo forçada a tomar poções de mana. Voltamos para a equipe de Lloyd, correndo com todas as forças em direção a Ishtar. Cross diz que já percorreram um longo caminho e nesse ritmo chegarão rápido. Todos bebem poções de cura. Silica pergunta se Lloyd está bem, pois manter a magia de aprimoramento ativa deve ser um grande fardo. Ele responde que é fácil manter, lá ativa depois que se acostuma. Silica fica chocada e pergunta se ele usava essa magia muitas vezes. Lloyd se lembra de quando sua mestra o jogava na floresta e o mandava encontrar o caminho sozinho. Como, para um mago branco, é difícil derrotar monstros sozinho, fugir era o que ele conseguia fazer. Ele teve que aprimorar seus feitiços para sobreviver, dizendo que aquilo era um inferno. Yui comenta que ele passou por muitas coisas difíceis, e Lloyd responde que era apenas um treinamento comum, pois sua mestra o repreendia constantemente. Yui diz que não era um treinamento normal, e Silica concorda. Lloyd, no entanto, entende errado, achando que seu treinamento não era suficiente, e as garotas percebem que ele interpretou tudo de forma equivocada. Daggers diz para continuarem. Lloyd lança o feitiço de aprimoramento em todos novamente, e logo em seguida usa magia de busca para verificar se há algo por perto. Ao confirmar que não há nada, eles voltam a correr rumo à cidade. Após muito tempo correndo, Silica comenta que a magia de aumento de velocidade é realmente incrível. Yui observa que estão correndo mais que o normal e não se cansaram. De repente, Lloyd para, e todos colidem com ele. Ele diz que está sentindo algo na magia de busca. Daggers pergunta se são monstros, mas Lloyd responde que não, embora não consiga identificar exatamente o que é. Ele diz ter um mau pressentimento e pede que todos continuem correndo para estar enquanto ele vai investigar. Yui insiste para que ele não vá sozinho, já que está com um mau pressentimento. Lloyd diz que só vai dar uma olhada, mas Yui reforça que ele não pode lutar sozinho. Silica sugere que fiquem juntos como um grupo, e Cross e Daggers concordam. Em outro lugar, homens suspeitos estão em volta de um cristal, dizendo que não podem falhar com o plano. O grupo de Lloyd chega a uma casa e ele sente a presença de alguns da raça dos demônios, além de outra pessoa. Yui pergunta se ele tem certeza, pois os demônios vivem nas montanhas de Magocracia e são proibidos de entrar em outras cidades por terem tentado conquistar o continente. Lloyd não sabia disso. Cross explica que eles lideraram invasões há muito tempo. Lloyd diz que não tem lembranças de quando era pequeno e que sua mestra o acolheu quando a guerra já havia terminado. Silica pergunta se ele é um órfão de guerra, e Yui se desculpa por tocar em um assunto tão delicado. Lloyd diz que está tudo bem e sugere invadir a casa para obter mais informações sobre os demônios. Cross acha perigoso, mas Lloyd sente a mesma energia que encontraram na fazenda. Daggers sugere que eles podem ter ligação com os monstros que atacaram a fazenda. Yui então decide que devem prosseguir, pois Ishtar pode estar em perigo. Eles se aproximam da casa e olham pelo espelho, mas não veem ninguém. Lloyd usa sua magia de busca novamente e percebe que estão em um lugar subterrâneo. Daggers sugere procurarem a entrada, mas Lloyd acha que vai demorar muito. Ele lança um feitiço em Silica, pedindo que ela use magia da terra. Ela derruba o chão sobre os homens suspeitos e o grupo invade o local. Yui parte para cima deles, perguntando por que estão em sua nação. Um dos homens usa magia para fazer seu parceiro fugir. Cross acerta um deles com uma flecha. Lloyd lança um feitiço de aprimoramento em Silica, que usa a magia da terra novamente, quebrando a barreira dos bandidos. Um deles tenta revidar, mas Dagger se coloca na frente. Os bandidos fogem e Yui tenta seguir um deles, mas a porta está trancada. Dois outros tentam atacá-la, mas Cross os acerta com flechas e Yui os finaliza. Cross diz que fizeram um bom trabalho. O homem que fugiu equipa um aparelho em sua mão e usa uma magia de casulo para levar o corpo da demi-humana. Antes que consiga escapar, o grupo Rank S chega ao local. O homem corre, mas Yui vai atrás dele e pede que Cross vá pela direita. Lloyd sente uma magia poderosa dentro do casulo. Todos correm para cercar o homem. Yui é a primeira a chegar e diz que não vai deixá-lo fugir. Eles conseguem cercá-lo e ele tenta lançar uma magia para afastá-los, mas Lloyd lança um escudo em todos e usa a própria magia do homem contra ele. Eles correm para abrir o casulo e descobrem que é uma mulher fera.
Dentro da casa, Yui está triste por não terem conseguido informações dos demônios, e a mulher lobo parece ser a única que sabe o que está acontecendo. Silica comenta que por ser uma mulher fera, ela deve ser do Império Forres. Daggers pergunta a Lloyd se ele pode curá-la. Ele responde que vai tentar e lança um feitiço de cura. Silica fica surpresa com a intensidade da magia, e Lloyd explica que fez melhorias no feitiço. Yui fica chocada, pois apenas magos de alto escalão conseguem fazer isso. Lloyd diz que sua mestra o forçava a fazer isso o tempo todo, então achava normal. Ele comenta que sua mestra era excêntrica, e Yui diz que excêntrica é pouco para descrevê-la. A mulher fera acorda, e Yui pergunta se está tudo bem com ela, por que estava naquele lugar e qual é seu nome. Ela responde que seu nome é Kureha. Yui pergunta por que ela estava em cativeiro com os demônios. Lloyd explica que são aventureiros que receberam a missão de proteger uma fazenda de uma horda de monstros, mas ele sentiu a mana de alguém do povo fera ali e pergunta se ela é capaz de controlar monstros. Kureha confirma que sim, e que foi seu feitiço que causou isso. Em outro lugar, 2 soldados estão de patrulha e encontram um cristal estranho. Um deles encosta no cristal e de repente vários olhares de monstros se voltam para eles. Um soldado foge enquanto o outro é atacado pelos monstros. Lloyd pergunta a Kureha se seu feitiço permite controlar monstros, e ela confirma novamente. Ele observa que essa magia pode ser muito perigosa, dependendo de como for usada, e pergunta se ela foi obrigada a usá-la. Kureha confirma. Daggers conclui que os demônios a capturaram para usar os monstros em combate. Lloyd diz que Star está sendo atacada pela magocracia, e eles decidem voltar para a cidade o mais rápido possível, pois ela pode estar sob ataque. Eles correm de volta, e Lloyd se desculpa por fazer Kureha correr. Ela diz que está tudo bem, pois ficar sozinha seria pior. Logo depois, param um pouco e percebem que estão perto. Lloyd dá uma poção a ela e usa a magia de busca, percebendo vários monstros se aproximando. Ele avisa que, logo atrás deles, há um exército de monstros. Yui pergunta o que devem fazer. Lloyd responde que precisa do poder de Kureha e pede que os outros voltem para a cidade para alertar sobre o perigo e se preparar para a batalha. Ele lança um feitiço de aprimoramento em todos. O grupo retorna para a cidade enquanto Lloyd e Kureha vão lidar com os monstros. Enquanto isso, na cidade, o antigo líder do grupo de Lloyd, o herói Allen, está enfrentando outro problema. Ele não conseguiu encontrar o Mago Branco para substituir Lloyd, pois rejeita todos os candidatos apenas ao olhar seus currículos. As garotas de seu grupo, nervosas, dizem a ele que até os melhores candidatos só conseguem lançar 2 feitiços de encantamento ao mesmo tempo, e Allen as chama de um grupo de incompetentes morrem. A Arena, que usa escudo, sugere que talvez Lloyd fosse especial, mas Allen zomba dela por pensar algo tão estúpido. Nesse momento, um cavaleiro entra na sala informando a Allen que tem uma mensagem urgente. Ele relata que a unidade de patrulha da floresta avistou um exército massivo de monstros se aproximando e que precisam da ajuda do herói imediatamente. Allen e seu grupo ficam chocados com a notícia, mas ele decide aceitar o pedido, e o cavaleiro, aliviado, sai rapidamente para transmitir a boa notícia aos outros cavaleiros. No entanto, enquanto ele se afasta, as garotas questionam Allen se eles realmente conseguem enfrentar um exército de monstros tão grande sem um mago branco. Ele responde que é um pedido direto do reino e que aceitar ele pode render pontos com a coroa. Mais do que isso, ele quer provar ao mundo que ainda é o mais forte, mesmo sem um mago de suporte inútil em sua equipe. Por outro lado, Lloyd e Claire chegam a um penhasco de onde podem ver outra horda de monstros, ainda maior que a que se dirige a Istar. Lloyd entra em pânico, percebendo que, se esse grupo se unir aos atacantes, a cidade estará condenada. Ele afirma que precisam derrotar eles ali de alguma forma, e Claire pergunta se há uma maneira de deter eles sem matar eles. Lloyd fica surpreso com o pedido, mas Claire explica que esses monstros são apenas criaturas inocentes que foram manipuladas por demônios, que roubaram seu poder para controlar eles. Ela se sente parcialmente responsável por isso e, por essa razão, não quer que os monstros sejam feridos. Lloyd percebe que Claire é uma verdadeira amante dos animais, que se importa até com monstros e promete encontrar uma maneira de deter eles causando o menor dano possível. Claire fica extremamente feliz com isso, e então Lloyd observa a horda de monstros antes de perguntar se ela pode usar seu poder para mandar eles de volta para casa. Claire não está confiante de que conseguirá controlar todos os monstros, e Lloyd diz que aumentará sua capacidade de mana e a eficiência de seus feitiços. Claire decide tentar e dá um passo à frente. Lloyd se prepara para fortalecer ela com seus buffs, mas ela não consegue lançar o feitiço devido à interferência de um dispositivo sombrio na floresta. De volta à cidade, Allen chega à guilda dos aventureiros e zomba dos aventureiros reunidos, chamando-os de fracos demais para o trabalho.
Os aventureiros se sentem ofendidos, e as garotas de Alien informam que todas as equipes de rank A ou superior estão fora da cidade. Ele os ridiculariza ainda mais, e um aventureiro se prepara para partir para a briga, mas é contido por um amigo, que lembra que não devem lutar contra o herói. Felizmente, o mestre da guilda chega antes que a situação piore, e diz que estão ali para lutar contra monstros, não uns contra os outros. Allen, com desdém, se levanta para declarar seu plano. Os magos começarão a batalha lançando seus feitiços mais poderosos para eliminar o maior número de monstros possível. Depois, ele liderará os cavaleiros e outros lutadores para conter os monstros enquanto os magos recarregam seu mana. Allen acredita que, com sua estratégia brilhante, um grupo de monstros não será problema. No entanto, os outros aventureiros questionam se ele caiu de cabeça quando criança. Allen percebe a insatisfação e pergunta se eles têm algo a dizer. Um mago, nervoso, admite que não tem poder suficiente para eliminar vários monstros de uma só vez. E outros concordam, dizendo que até matar um monstro é uma tarefa difícil. Allen grita com eles, afirmando que isso é o mínimo que deveriam ser capazes de fazer. Porém, a maga de seu próprio grupo confessa que também não está confiante. Ela revela que o poder de seus feitiços tem diminuído recentemente, e que não consegue mais realizar ataques poderosos como antes. Allen, furioso, pergunta por que ela escondeu isso dele por tanto tempo. A garota, tímida, responde que não é a única, pois todos no grupo sentiram uma queda em seu desempenho desde que Lloyd foi expulso. Ao ouvir isso, Allen perde a paciência e pergunta por que eles o traíram ficando em silêncio por tanto tempo. Hannah então o confronta, dizendo que não houve traição alguma, ele simplesmente não percebeu porque se tornou complacente desde que virou herói. Ela aponta que ele nem mesmo treinou ultimamente, o que torna ainda mais lamentável que não tenha notado a mudança em sua força. A multidão fica chocada ao saber que Allen não tem treinado, e ele, furioso, chama Rhaena de traidora por expor isso. Ele tenta acertar ela com um soco, mas ela bloqueia facilmente o ataque, fazendo-o perder ainda mais autoridade diante de todos. Envergonhado, Allen foge, seguido pelas garotas de seu grupo, exceto Rhaena, que permanece no local. Os outros aventureiros entram em pânico, pois acreditam que não tem chances de vencer os monstros com um herói tão fraco. No entanto, Rhaena os acalma, assumindo o comando e declarando sua intenção de abandonar o grupo de Allen, já que ele não é mais digno de ser chamado de herói. Ela afirma que lutará ao lado de todos eles. Aliviados com suas palavras, Rhaena explica que a melhor chance de sobrevivência é encontrar o mago branco chamado Lloyd. Enquanto isso, Lloyd e Claire descobrem uma Magipiedra negra que está bloqueando os feitiços de Claire. Lloyd revela que já haviam encontrado uma Magipiedra semelhante em outro local e que esses artefatos estão controlando os monstros. Ele diz que precisam destruir ela, mas Claire sugere que deve haver várias Magipedras por perto, pois a horda é grande demais para ser controlada por apenas uma. Lloyd pergunta se ela consegue detectar as Magipiedras, e Claire responde que só pode senti-las quando estão próximas. Isso é suficiente para Lloyd, que usa uma combinação de magia, de busca e compartilhamento de sentidos, para localizar rapidamente as outras Magipiedras. Antes que Claire consiga processar o que está acontecendo, Lloyd lança um feitiço de invisibilidade sobre eles, permitindo que se aproximem da Magipiedra sem serem notados pelos monstros. Clary começa a suspeitar das habilidades de Lloyd, mas o segue até a Magipiedra, que ela neutraliza com seus poderes. Assim que o faz, os monstros são libertados do controle e deixam a área. Enquanto isso, na cidade, os aventureiros e cavaleiros estão prontos para enfrentar os monstros na fronteira. O capitão dos cavaleiros está ansioso com o plano, mas o mestre da guilda decide confiar nas palavras de Rhaena e deposita sua fé em Lloyd. Mais cedo, Rhaena havia contado aos aventureiros como Lloyd era o verdadeiro MVP do grupo do herói, apesar de ser um mago branco, o que os aventureiros mal podiam acreditar. Mas o mestre da guilda sim. Ele informou a Rhaena que Lloyd não poderia ajudar dessa vez, pois está fora da cidade em uma missão e levaria uma semana para retornar. Rhaena, chocada, calcula que Lloyd poderia encurtar a viagem e pede a todos que apostem suas vidas no retorno dele. Como já tomaram essa decisão, o mestre da guilda vê pouco sentido em se preocupar. Nesse momento, a horda de monstros se aproxima, e Rhaena ordena que os arqueiros e magos comecem a atacar. Os ataques enfraquecem a formação dos monstros, e, quando eles avançam para as trincheiras, poderosas correntes de água os arrastam, ganhando mais tempo para o retorno de Lloyd e seu grupo. Logo, a noite chega, e o grupo de Yui faz uma pausa, esperando alcançar Star o mais rápido possível para apoiar Lloyd. Enquanto isso, Lloyd e Claire chegam à última Magipiedra e a neutralizam. Eles comemoram a libertação de todos os monstros, mas, assim que são libertados, panteras e lobos começam a lutar entre si. Durante o confronto, derrubam a Magipiedra, que atinge Claire e interrompe sua invisibilidade.
Os monstros imediatamente voltam sua atenção para ela, que entra em pânico, mas Lloyd rapidamente corre para o outro lado e dispara fogos de artifício para distrair eles. Na cidade, Rhianna e os outros ainda resistem aos monstros, mas a ala direita cede ao ataque implacável. Para piorar, mais monstros se aproximam. Quando todos estão prestes a perder as esperanças, um poderoso feitiço de fogo derrota os monstros, e todos celebram ao ver Yui e seu grupo de Rank S entrando na batalha, o que significa que Lloyd está próximo. Enquanto isso, Lloyd joga um jogo de pega-pega com dois grupos de monstros que tentam capturar ele. Ele continua desviando e fugindo, mas percebe que sua resistência não é infinita. Claire nota que ele apenas esquiva e não ataca os monstros, deduzindo que é porque ela pediu para não machucar eles. Decidida a ajudar ele quando ele começa a ser sobrecarregado, Claire começa a cantar uma música. Os monstros, ao ouvir sua canção, param subitamente sua agressividade e retornam calmamente para a floresta. Lloyd, impressionado, pergunta como ela controlou os monstros, e Claire explica que seu poder não os controla, apenas transmite seus sentimentos, e ela pediu que voltassem para casa. Lloyd a agradece por salvar sua vida e diz que devem retornar a Istar, onde o grupo de Yui trouxe nova esperança às forças de defesa. No entanto, mesmo com a ajuda deles, os monstros rapidamente superam os humanos. Rhianna também se machuca durante a luta, e logo depois, os monstros rompem completamente a formação de defesa. Todos desistem de esperar, mas, nesse momento, ouvem a doce canção de Claire, amplificada ao máximo pela magia de suporte de Lloyd. Sua magia pacifica os monstros, que voltam para casa sem atacar humanos ou outros monstros. Todos ficam surpresos, e Lloyd diz a Claire que sua magia incrível salvou muitas vidas. Contudo, a batalha ainda não acabou, pois um grupo de golems de pedra gigantes avança em direção à cidade, e Lloyd decide deter eles a qualquer custo. Mas é aí que o vídeo termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Enquanto isso, o Conde Michael relaxa em seu castelo, confiante de que, a essa altura, a cidade de Star já deve ter sido completamente devastada pelos monstros. No entanto, um de seus mensageiros irrompe subitamente em seu escritório com um relatório urgente. Inicialmente, Michael acredita que o relatório confirmará a conquista de Star. Para sua consternação, porém, o mensageiro informa que os monstros, de repente, interromperam o ataque e se dispersaram de volta para a floresta, com exceção dos golems, que, por algum motivo, não conseguiram ouvir a canção de Claire. Lloyd presume que os demônios devem estar interferindo de alguma forma, mas, nesse ritmo, os golems causarão muitos danos. Assim, ele lança um feitiço de aumento de velocidade em Claire e diz que eles precisam correr para a cidade rapidamente. Enquanto passam pelos golems, são avistados. Lloyd, então, instrui Claire a recuar para evitar os golpes dos golems. Após uma rápida análise, Lloyd percebe que esses golems foram aprimorados de alguma maneira, o que torna sua derrota uma tarefa difícil. Quando estão se aproximando da trincheira que cerca a cidade, Lloyd segura Claire pela cintura e salta por cima da trincheira. Todos os soldados presentes ficam atônitos, pois saltar tão longe carregando alguém não é algo comum. Mas, por outro lado, eles já ouviram falar que Lloyd possui uma magia de aprimoramento extraordinária. Ao chegarem do outro lado da trincheira, Lloyd se encontra com Yui e os outros, que o agradecem por tudo que fez para salvar a cidade. Lloyd insiste que eles deveriam estar agradecendo a Claire, já que foi a magia dela que fez a maioria dos monstros recuar, mas os golems ainda estão a caminho, então todos precisam se preparar. Nesse momento, os joelhos de Lloyd cedem e ele cai no chão, exausto por usar magia de aprimoramento quase ininterruptamente nos últimos dias, algo que até para ele é demais. Os outros o aconselham a descansar, alertando que ele está se esforçando demais. Lloyd, no entanto, afirma que não pode descansar até que a cidade esteja segura. Poucos instantes depois, o mestre da guilda aparece, e, aproveitando sua presença, Lloyd pede que ele cuide de Claire temporariamente, já que sua segurança é muito importante para ele. O mestre compreende e designa alguns cavaleiros para proteger ela, jurando a Lloyd que ela estará segura. Além disso, ele está exultante pelo retorno de Lloyd, pois acredita que ele é a única esperança da cidade agora. Lloyd fica confuso, já que pensava que o grupo de heróis ainda estava na cidade. Então, Lina aparece e revela que Allen se recusou a lutar. Lloyd fica incrédulo, pois que tipo de herói abandonaria seus deveres quando vidas estão em jogo? Lina, por sua vez, afirma que alguém como Allen não merece o título de herói. Nesse momento, Lloyd nota uma ferida grave no braço de Lina e, sem hesitar, usa sua magia para curar ela. O mestre da guilda fica impressionado com a facilidade com que Lloyd cura Lina, mas o esforço quase o faz desmaiar, já que ele está com um mana extremamente baixo. Lina diz que ele não precisava se esforçar tanto só para curar ela, mas Lloyd responde que não poderia deixar ela com um ferimento daqueles. Lina, então, aproveita para se desculpar por não ter valorizado tudo o que Lloyd fez por ela e pelo grupo de heróis, reconhecendo que ele foi essencial para tornar eles fortes.
Lloyd, ainda em negação, diz que não é tão forte assim, mas Lina insiste que seu apoio foi inestimável para a equipe, embora ninguém nunca tenha lhe dado o devido crédito. Ela admite que também falhou ao não impedir que Allen expulsasse Lloyd do grupo e agora deseja se desculpar formalmente. Nesse momento, os guardas tocam os sinos de alarme, pois os golems chegaram. Embora alguns caiam na trincheira, muitos ainda permanecem de pé. Os guardas avançam para atacar eles o mais rápido possível, mas Lloyd tenta avisar eles para esperar, já que esses golems não são comuns. É tarde demais. A espada de um guarda se despedaça ao tocar um golem, e enquanto ele fica parado em choque, o golem nocauteia com um soco. A situação pode piorar rapidamente. Serena pega seu escudo e ordena que todos ataquem com força total, mas as magias e armas de longo alcance praticamente ricocheteiam na superfície resistente dos golems, forçando todos a recuarem e o moral começa a desmoronar. Se não agirem logo, a cidade pode acabar destruída. Lloyd, então, diz a Yui que vai lançar magia de aprimoramento em todos ali. Yui questiona se ele tem certeza de que aguenta, já que lançar magia de aprimoramento em mais de 100 pessoas parece algo absurdo, mas Lloyd assegura que estará bem. Embora, em seu estado atual, só consiga lançar os aprimoramentos em um grupo por vez, em vez de todos de uma só vez. Ele começa a lançar o feitiço e ao terminar ele perde a força nas pernas, pois seu mana está perigosamente baixo. Ele informa aos outros que acabou de lançar um aumento de força em toda a linha de frente e um aumento de mana em todos os magos, além de ter usado magia de aprimoramento nos 4 presentes, mas eles precisam agir rápido, pois ele não sabe quanto tempo os efeitos durarão em seu estado atual. Yuvi entende a gravidade da situação. Enquanto os golems continuam avançando, ela sobe em uma das torres e grita para todos no campo de batalha, informando que Lloyd lançou magia de aprimoramento em todos eles, o que deve permitir que enfrentem os golems. Os soldados, compreensivelmente, acham difícil acreditar que Lloyd conseguiu lançar magia em todos tão rapidamente e hesitam em agir. Mas, quando um deles está prestes a ser esmagado por um golem, Lina corre e bloqueia o golpe, e Yuvi salta da torre, cortando o golem ao meio. Com o primeiro golem derrotado, Lina ergue seu escudo e proclama que isso é prova de que a magia de Lloyd é eficaz. Agora que todos viram a prova, percebem que realmente se sentem muito mais fortes do que momentos antes. Com a ajuda de Lloyd, eles podem ter uma chance de vencer. Enquanto isso, Lloyd pede a Cross que vá ajudar a unidade de magos na retaguarda, enquanto Dagas e Cílica devem ir para a linha de frente o mais rápido possível. Quanto a Lloyd, ele está à beira do colapso. Um dos guardas corre para ajudar ele a se levantar, e o leva para o forte para que possa descansar. Graças ao impulso da magia de Lloyd, os aventureiros agora estão destruindo os golems um após o outro, e Lloyd os incentiva de uma das torres. Mas justo quando estão prestes a derrotar o último golem, a magia de aprimoramento subitamente perde o efeito. Os aventureiros, mais uma vez, encontram-se impotentes contra o último golem. Embora seja apenas um, se nenhum de seus ataques conseguir deter ele, ele causará estragos ao entrar na cidade. Yui corre para a frente do golem, bloqueando seu caminho, mas, quando ele está prestes a atacar, Lina a empurra para o lado, permitindo que Dagas bloqueie o golpe. No entanto, eles não conseguirão segurar ele por muito mais tempo assim. Lloyd sabe que precisa fazer algo para ajudar, mesmo com suas reservas de mana quase esgotadas. De alguma forma, ele reúne energia suficiente para aprimorar a espada de Yui. Percebendo o que Lloyd fez, Yui pede a Dagas e Lina que a cubram por um momento. Eles levantam seus escudos enquanto Yui agarra sua espada. No instante em que bloqueia um soco do golem, Yui aproveita a oportunidade para escalar seu braço e cortar sua cabeça. Com isso, a cidade de Istar é finalmente salva, e Lloyd suspira aliviado, pois pode descansar. Enquanto isso, no castelo de Michael, o general irrompe furioso ao descobrir que a esquila fera capturada para o plano deles escapou, exigindo uma explicação. Contudo, ao perceber que o ataque falhou, Michael, prevendo a raiva do general, já havia feito suas malas e fugido. Enfurecido, o general destrói o escritório de Michael e decide que matará quem interferiu em seus planos. De volta à cidade, Lloyd acorda em uma estalagem, e logo depois Yuvi vem verificar como ele está. Ela fica feliz ao ver ele acordado, já que ele estava tão exausto que dormiu por um dia inteiro. A primeira coisa que Lloyd faz é se desculpar, culpando-se por não ser forte o suficiente. Yuvi, cansada de ver Lloyd se subestimar, diz que ele precisa acompanhar para ver algo importante. Ela o leva até a porta da frente, e ao abrir ela, Lloyd vê uma enorme multidão reunida do lado de fora, esperando por ele. Assustado, ele fecha a porta rapidamente, nunca tendo enfrentado uma multidão gritando seu nome antes. Yuvi explica que eles estão ali apenas para agradecer ao salvador da cidade, e que é rude fechar a porta na cara deles, então ele deveria sair e cumprimentar eles adequadamente. No entanto,
Quando ela reabre a porta, Lloyd já pulou pela janela e está contornando o quarteirão para evitar a multidão. Enquanto isso, na casa de Merlin, Will vai visitar ela, mas, ao tentar abrir a porta, uma enorme explosão ocorre. Merlin aparece e Will brinca que uma explosão não é jeito de receber um convidado. Ela se defende, dizendo que pensou que ele fosse um intruso. Will não se importa, já que não foi atingido, e Merlin fica impressionada com a capacidade de Will de sempre sair ileso de seus feitiços. Ao entrar, Will encontra Thor e Lely, dois ex-companheiros de Merlin e dele dos tempos como heróis, e faz tempo desde que todos se reuniram assim. Merlin pergunta a Will se ele tem alguma novidade sobre Lloyd. Ele revela que Lloyd foi expulso do grupo de heróis há um tempo. Merlin fica chocada, sem entender por que o grupo não quereria Lloyd, mas o Will a tranquiliza, dizendo que ele agora faz parte de uma equipe de Rank S e está bem. Merlin fica aliviada, mas Will tem mais a dizer. Embora nunca tenha conversado com Lloyd, ele o observou o suficiente para saber que Merlin deve ter usado métodos de criação terríveis. De volta à cidade, Lloyd observa de cima de um prédio enquanto multidões enchem as ruas procurando por ele, ainda sem entender o motivo. Seus amigos o encontram e ele pergunta por que tantas pessoas estão atrás dele. Eles explicam que as pessoas apenas querem demonstrar gratidão pelo que ele fez para salvar a cidade. Lloyd, porém, acha que não merece gratidão, pois para ele o que fez foi o mínimo. Yui aponta que ele está se menosprezando novamente, estabelecendo expectativas irreais e se torturando sem motivo. Todos o incentivam a ter mais confiança em si mesmo e, pela primeira vez, Lloyd parece entender o que querem dizer. Na casa de Merlin, Will comenta que Lloyd é humilde demais para seu próprio bem e não tem noção de quão forte realmente é, sendo um milagre que tenha encontrado uma equipe que não se aproveite dele. Merlin percebe que pode ter errado na forma como treinou Lloyd, mas só queria evitar que ele cometesse os mesmos erros que ela. Enquanto isso, na cidade, Lloyd finalmente concorda em encontrar a multidão, e todos começam a agradecer ele por fortalecer eles na batalha. Para eles, Lloyd é o novo herói de Star. No dia seguinte, Lloyd e os outros são convocados ao castelo do Lorde. Ao chegarem, ficam surpresos ao encontrar Claire lá. Yui pergunta se ela também foi convocada, mas logo o Lorde Abel aparece e explica que Claire é na verdade uma convidada de honra. Todos se sentam, e Abel revela que Claire é a terceira princesa do Império da Floresta, uma informação chocante para Lloyd e os outros, que não sabiam de sua realeza. Abel pergunta o que acham do poder de Claire, após testemunharem seu potencial. Lloyd reconhece que é impressionante, mas também aterrorizante, pois nas mãos erradas poderia causar grande caos. Abel concorda, dizendo que não podem permitir que ela caia nas mãos dos demônios novamente. O Império logo desejará recuperar sua princesa, então Abel tem uma missão especial para o grupo de Yui, escoltar Claire até a capital real, Silphys. Normalmente, essa tarefa seria dos Cavaleiros Reais, mas isso atrairia muita atenção, e Abel não quer arriscar alertar os demônios sobre a presença de Claire. Está claro que os demônios cobiçam o poder dela, e Lloyd tem certeza de que não desistirão facilmente. Assim, ele e o resto da equipe concordam em escoltar ela até a capital, e, na manhã seguinte, partem em sua jornada. Este foi o fim do episódio 7. Inscreva-se para não perder o próximo. E assim se passam 10 dias. Enquanto os garotos estão descansando na floresta a poucas horas da capital, Yui pergunta a Claire se ela já esteve em fontes termais. Claire responde que sabe o que são, mas nunca experimentou uma, o que deixa Yui surpresa, pois ela não imagina o que está perdendo. Nesse momento, Cross observa que Yui parece bastante relaxada, mas Dagas revela que na verdade é o oposto. Esse é o jeito dela de demonstrar preocupação. Lloyd pergunta o que eles querem dizer com isso, e eles explicam que, embora estejam em uma missão de escolta, se ficarem muito tensos, Claire pode se sentir desconfortável. Além disso, como ela é uma princesa que raramente sai, Joey quer assumir a responsabilidade de proporcionar novas experiências a ela. Lloyd compreende a situação e, algum tempo depois, quando chegam à cidade mais próxima da capital, o grupo decide ir às fontes termais. Se meu instinto de aranha e detetive não me falha, esse momento promete ser divertido, e realmente será. Mais tarde, as garotas estão aproveitando a água quente, e Yui insiste para que Claire entre logo, embora ela sinta um pouco de vergonha, já que nunca tomou banho com outras pessoas e fica envergonhada de mostrar o corpo. Mas Yui, com sua insistência intensa, consegue convencer Claire a entrar de uma vez por todas. As garotas ficam surpresas ao verem que Claire tem um corpo esguio e delicado, digno de uma princesa. Envergonhada, Claire avisa que não é bonita, apenas muito magra, mas as garotas discordam, elogiando sua aparência. Enquanto isso, Yui brinca com Claire elogiando seus seios de sílica, embora Claire retruque que os dela também cresceram bastante. Não só os seios, pois, desde que saíram de Esta,
Yui tem se deliciado com comida e guloseimas, o que leva as duas a se provocarem mutuamente, rindo da falta de cuidado de Yui com a forma física. Enquanto isso, os garotos tentam conter o desejo de espiar as meninas, exceto Lloyd, que está mais preocupado com a proximidade da capital real e a possibilidade de um encontro com a raça demoníaca. Ele sente que eles certamente estão tramando algo. No entanto, enquanto reflete sobre isso, Lloyd está esfregando as costas de Croix, que tenta avisar ele que está sentindo dor, mas Lloyd está tão perdido em seus pensamentos que não percebe, causando um sofrimento intenso ao amigo. Após o banho, Loic informa as garotas que deseja permanecer naquela vila por alguns dias para se prepararem, e o resto da equipe concorda, pois isso permitirá que revisem e mantenham seus equipamentos. No dia seguinte, Daga se arrepende um pouco de sua decisão, pois visitou várias lojas de armas e não conseguiu encontrar um substituto adequado para seu escudo. Ele encontra Claire e Yui, que estão passeando, e menciona sua dificuldade em encontrar um bom escudo. Claire comenta sobre uma loja de armas que viu em um beco escuro, embora a loja parecesse um tanto negligenciada. Curioso, Dagas decide dar uma chance ao lugar. Ao entrar na loja, Dagas percebe que o equipamento ali é de altíssima qualidade, o que o surpreende, considerando o estado aparentemente abandonado do local. De repente, um velho pergunta o que ele deseja e se está com outras pessoas. Dagas responde que está apenas olhando as armas, e o velho o deixa à vontade, o que faz Dagas se perguntar o que está acontecendo. Ignorando a estranheza, ele continua procurando um bom escudo e nota que todas as armas da loja são de qualidade excepcional, o que o leva a questionar por que o lugar está tão vazio. A resposta surge inesperadamente quando um grupo de pessoas mal educadas entra na loja, perguntando se Dagas realmente pretende comprar algo ali. Ele confirma, e eles começam a rir, zombando de seu suposto mau gosto em armas e perguntando se ele é um aventureiro medíocre de baixo escalão. Nesse momento, o velho aparece e ordena que os pirralhos saiam de sua loja, culpando-os por arruinarem seu negócio. O líder do grupo, no entanto, retruca que a loja está falindo por causa das péssimas estratégias de vendas do velho. O homem, irritado, acusa o grupo de causar caos e ainda ter a audácia de aparecer ali sem vergonha. Dagas intervém perguntando se eles são uma gangue de usurpadores, mas os arruaceiros, liderados por um homem de cabelos longos, o advertem para tomar cuidado com as palavras, pois ele está falando com ninguém menos que Lord Karan, um aventureiro de rank A. Dagas questiona por quê. Sendo tão famoso, Karan perde tempo com uma pequena loja. Karan explica que o velho é teimoso e se recusa a vender uma das relíquias de Rione. O velho retruca, dizendo que não venderá seu tesouro a alguém incapaz de usar ele, já que as mãos de Karan não estão preparadas para tal. Arrogante, Karan ameaça fazer o velho sofrer até que ele ceda. Indignado, Dagas questiona como eles ousam se chamar de aventureiros após tal comportamento. Um dos seguidores de Karan, um careca insolente, tenta atacar Dagas, que facilmente desvia o golpe, neutraliza o agressor e invoca seu escudo, fazendo os aventureiros de quinta categoria tremerem de medo. Com um único movimento, Dagas usa seu escudo para expulsar o grupo da loja, mostrando sua força e determinação. Karan, ainda arrogante, questiona se Dagas não seria apenas um aventureiro de baixo escalão, mas Dagas rapidamente prova o contrário ao revelar que é um aventureiro de rank S. O velho da loja, surpreso, pergunta por que ele não mencionou isso antes, e Dagas responde que achava patético se vangloriar de seu rank, o que deixa Karan humilhado. Furioso, Karan sai do local, mas não sem antes jurar vingança. O velho então pergunta o nome de Dagas e menciona que tem um pedido a fazer. Enquanto isso, em outro canto, Ellie está trabalhando em aprimorar sua magia, tentando tornar ela mais eficiente. De repente, Yui e Claire chegam à estalagem e perguntam a Ellie o que ele está fazendo. Ele explica que está ajustando sua magia e revela que planeja aprender um novo tipo de magia, mais ofensiva. Joe sugere que ele aprenda magia ofensiva, mas Lloyd intervém, dizendo que ele já tem Sika para isso. Ele compara o poder de Sika a um incêndio florestal, enquanto a magia de Ellie seria como a chama de um fósforo, destacando o imenso poder de Sika. Enquanto isso, Sika reflete que sem a ajuda de Lloyd, sua magia nunca teria alcançado tal nível, e agora ela está determinada a se tornar ainda mais forte, praticando para dominar magias de alto nível. Yui, por sua vez, revela aos garotos que Sika é uma maga genial, conhecida desde criança como a escolhida da magia por seu talento prodigioso. No entanto, o que a torna especial não é apenas isso. Anos atrás, quando ainda eram jovens, Yui viu Sika praticando, e notou que, quando ela se dedica a algo, entrega-se completamente até alcançar seu objetivo, não importando quantas vezes falhe. Nesse momento, vemos Sika, após inúmeras tentativas fracassadas, finalmente dominar uma magia de alto nível, mas ela tropeça, causando uma enorme explosão. Ao se levantar, ela se pergunta por que é sempre tão desajeitada, lembrando que, em público, tenta manter boas maneiras, mas, quando está sozinha, sua natureza atrapalhada toma conta.
Siika decide que é hora de voltar, mas ao tentar se levantar, ouve um barulho na floresta e se assusta, pensando que pode ser um monstro. Para sua surpresa, quem aparece é Dagas. Em um flashback, vemos o velho mostrando a Dagas um escudo lendário, forjado por um ferreiro lendário chamado Rion. Ele explica que, após o ocorrido na loja, está considerando entregar o escudo a Dagas, mas com uma condição. Desde cedo, pessoas têm relatado grandes explosões na floresta, e ele pede que Dagas investigue se são causadas por um novo monstro ou pela raça demoníaca realizando experimentos. No entanto, fica claro que a verdadeira causa dessas explosões é Siika e suas tentativas de praticar magia. Dagas explica tudo isso a Siika, que se sente um pouco mal por ser confundida com monstros ou demônios. Ele, no entanto, diz que não pode culpar eles, apontando para o estrago que ela causou com sua última explosão, que evaporou completamente uma fonte termal. Mais tarde, ao voltar para a loja, o velho ri ao descobrir que Siika era responsável pelas explosões. Triste, Siika explica que usou sua magia para reparar a fonte danificada. Dagas também pede desculpas pelo transtorno causado por sua companheira, mas o velho assegura que não houve danos reais e insiste para que Dagas aceite o escudo, como combinado. Dagas hesita, questionando se realmente merece, já que não resolveu o problema, mas o velho pede que ele aceite, pois respeita tanto sua habilidade quanto sua integridade. Dagas então aceita o escudo e mais tarde, na estalagem, mostra-o aos garotos, contando tudo o que aconteceu durante o dia. Tanto Siika quanto Dagas conseguiram melhorar suas habilidades, e os outros reconhecem o quanto eles são incríveis. Lloyd comenta que precisa aprender mais com eles, enquanto Croix sente que também deve contribuir mais. Yui, no entanto, interrompe, dizendo que não é hora de se pressionar e sugere que relaxem um pouco, saindo para comer juntos. Em um novo dia, Croix caminhava pelas ruas refletindo sobre o que deveria fazer. Siika e Dagas já haviam mostrado avanços em suas próprias formas, e ele não queria ser o único a permanecer estagnado, sem nenhum progresso. Pensou na ideia de aprimorar sua arma, mas lembrou-se de que já havia feito isso. Considerou então treinar ao máximo, mas percebeu que também já fazia isso diariamente. Ao final da reflexão, sentia-se sem ideias, sem rumo e até um pouco frustrado. De repente, um garoto distraído correu em sua direção e os dois acabaram trombando. Croix caiu no chão e, ao se levantar, perguntou se o menino estava bem. O garoto apenas se desculpou por ter atingido ele, mas Croix o tranquilizou, ajudando-o a ficar de pé. Ao notar o colar que o menino usava, percebeu que se tratava de um aventureiro, embora tivesse suas dúvidas e perguntou se era mesmo o caso. O garoto confirmou e, animado, questionou se Croix também era. Ao ouvir a resposta afirmativa, o garoto, que se apresentou como Lin, logo propôs, sem rodeios, que eles formassem um grupo juntos. Pouco depois, ambos chegaram à guilda de aventureiros da cidade. Croix percebeu que o local era menor do que a guilda de Ishtar, mas ainda assim bastante movimentado. Já devidamente apresentados, Lin agradeceu novamente por Croix ter aceitado se juntar a ele, mas também se desculpou pelo incômodo causado antes. Croix não deu importância e até se lembrou de como fora pego de surpresa pela proposta repentina de Lin. De algum modo, não conseguiu rejeitar alguém que o olhava com aqueles olhos esperançosos. Mudando de assunto, Croix perguntou se Lin era arqueiro e, com a confirmação, quis saber por que ele não tinha um grupo fixo, já que a vida para um novato solitário nessa função era extremamente difícil. Lin se manteve em silêncio, até que ouviram comentários de outros aventureiros no fundo da sala. Todos se referiam a Lin como um eterno iniciante, lamentando por Croix estar ao lado de um peso morto. Ao perceber que os olhares eram de pena e desprezo, Croix entendeu a situação. Lin era apenas nível 1, algo que o próprio garoto reconheceu com vergonha, desculpando-se por ser um fardo. Mesmo assim, Croix pediu que não se preocupasse, pois também estava preso em sua própria faixa de poder. Essas palavras animaram Lin, que logo assumiu que eles seriam companheiros de baixo nível, mas companheiros de verdade. Para não arruinar a alegria do garoto, Croix apenas sorriu e decidiu que procurariam juntos uma missão adequada. Enquanto isso, Yui andava por outra parte da cidade, interessada em conhecer uma confeitaria famosa. Seu objetivo era visitar todos os restaurantes da região, embora tivesse consciência do peso extra em sua barriga. Ao apalpar a pele do estômago, lembrou-se de que não estava em sua melhor forma, mas logo se convenceu de que poderia queimar toda aquela gordura em futuras batalhas, como qualquer guerreiro faria. Nesse momento, presenciou uma cena que chamou sua atenção. Uma nobre discutia com uma criança e, diante do público, acusava-a de ter manchado seu vestido. A ofensa, segundo ela, era tão grave que a criança deveria pagar com a vida. Algumas pessoas do público murmuraram indignadas, dizendo que aquilo era errado, mas outros advertiram que a mulher era herdeira da influente família Windes, respeitada até na capital, e por isso ninguém ousava enfrentar ela. Quando um dos guardas ergueu a arma para atacar a criança, Yui interveio com um grito, mandando que parassem. A nobre ficou ofendida ao ser confrontada e perguntou se ele sabia com quem estava falando. Yui respondeu que não,
e insinuou que ela não passava de uma velha cruel, descontando sua frustração em uma criança. Irritada, a mulher ordenou que seus homens dessem uma lição nele. 3 guardas avançaram, mas Yui rapidamente protegeu o garoto e, usando sua habilidade de armazenamento, invocou uma imensa espada diante deles. Surpresos por verem a arma surgir do nada, os soldados hesitaram, mas a nobre ordenou que não se deixassem enganar, afirmando que era apenas um truque barato. Mantendo sempre um sorriso confiante, Yui enfrentou os 3 sem dificuldades. De volta a Croix e Lin, os dois chegaram ao local da missão escolhida, um penhasco que abrigava um ninho de slimes vermelhos. A tarefa era simples, derrotar algumas criaturas. Croix, seguro, utilizou novamente o armazenamento para invocar seu arco e flechas, mas Lin se assustou ao ver aquilo. Percebendo tarde o incômodo do garoto, Croix explicou que era a única magia que dominava, ensinada por um amigo há muito tempo. Lin, admirado, disse nunca ter visto nada parecido, mas Croix pediu que deixassem o assunto de lado para focarem na luta. Com 2 disparos certeiros, Croix atingiu o núcleo de 2 slimes, eliminando-os de imediato. Lin, por sua vez, tentou atacar, mas errou todos os disparos, incapaz de derrotar sequer um inimigo. Envergonhado, pediu desculpas pela sua incompetência, enquanto Croix suspirava, ciente de que aquele seria um dia mais longo do que esperava. De volta a Yui, ele continuava a enfrentar os guardas sem esforço, provando que a diferença de habilidade era esmagadora. Algumas pessoas no público finalmente o reconheceram, murmurando que se tratava de Yui, o prodígio da espada que havia alcançado níveis impressionantes ainda muito jovem. Diante disso, ficou claro para todos que os nobres não tinham qualquer chance contra ele. A nobre, entretanto, recuperou a confiança ao perceber a presença de um aliado oculto entre a multidão. Esse homem lançou um feitiço que prendeu Yui, com correntes mágicas que drenavam sua energia e mana. Convencida de sua vitória, a mulher declarou que ele estava prestes a morrer. Nesse instante, porém, uma figura encapuzada surgiu diante dos guardas, bloqueando o caminho. Ela afirmou que 4 contra 1 era covardia, mas a nobre apenas riu, dizendo que o melhor ainda estava por vir, pois faria questão de ensinar a Yui e a qualquer um que ousasse desafiar ela o preço de se colocar contra sua vontade. Sem dizer mais nada, a mulher encapuzada usou uma velocidade anormal para agir e, em um piscar de olhos, retornou à posição inicial. No mesmo instante, os guardas da nobre caíram um por um, enquanto as correntes que prendiam Yui se despedaçavam. A nobre, atônita, não compreendeu o que havia acontecido, e ainda presenciou sua feiticeira desmaiar sem sequer entender como. Ainda assim, a nobre se recusava a acreditar que seus guardas haviam sido derrotados tão facilmente, mas antes que pudesse expressar mais incredulidade, a encapuzada avançou outra vez, encurtando a distância em um piscar de olhos. Com a mão erguida em gesto ameaçador, deixou claro que poderia mostrar o mesmo destino a ela. O peso daquela presença aterradora fez a nobre estremecer, e, incapaz de resistir ao pavor, acabou desmaiando. Algum tempo depois, Yui agradeceu à mulher pelo resgate, mas ela pediu que não se preocupasse, dizendo que aquilo havia sido apenas uma coincidência, pois estava de passagem enquanto procurava algo. Aproveitando a chance, Yui quis saber como poderia se tornar tão forte quanto ela. A encapuzada respondeu que ele já era forte demais para alguém tão jovem e que não precisava se apressar, apenas seguir em frente com paciência. Yui, então, comentou que em seu grupo havia um mago branco chamado Lloyd, alguém incrível, de quem dependia cada vez mais e por isso desejava se fortalecer. Ao ouvir esse nome, a mulher pareceu reconhecer de imediato e, após um instante de reflexão, retirou o capuz, revelando-se como Lily. Decidida, concordou em treinar ela um pouco. Enquanto isso, Lloyd tentava se concentrar ao máximo para criar um feitiço de suporte, mas não obtinha sucesso algum. Chegou a cogitar compartilhar sentidos, mas descartou a ideia por não servir para batalhas longas. Estava exausto, e foi Cílica quem o trouxe de volta à realidade, perguntando se estava bem. Lloyd respondeu que sim, mas Daggers observou que ele parecia completamente acabado. O jovem explicou que vinha se esforçando ao máximo, mas sem conseguir resultados decentes. Diante disso, Daggers sugeriu que ele saísse um pouco para clarear a mente, afinal já estava trancado há 4 dias. Lloyd resistiu, dizendo não querer perder tempo, mas então surpreendeu a todos ao aceitar a sugestão e se oferecer para mostrar a cidade, o que deixou os 3 admirados. Nesse mesmo momento, Lily levava Yui para uma floresta e o advertia a não confiar em estranhos. Ele respondeu com um sorriso confiante, dizendo ser bom em julgar pessoas, o que não a convenceu muito. Ao perguntar o nome dela, recebeu a resposta de que poderia chamar ela de Lilith. Yui percebeu que não era o verdadeiro, mas decidiu confiar em seu instinto, que lhe dizia que podia acreditar nela. Assim, Lily iniciou o treinamento. A primeira lição foi usar magia de armazenamento para invocar uma espada imensa, sem precisar dizer nada em voz alta. Yui ficou impressionado, pois até conhecer Lloyd, não sabia sequer da existência daquela magia, e agora percebia o quanto ainda ignorava sobre o mundo.
Isso apenas o motivou ainda mais a se esforçar para alcançar tal nível de poder. No mesmo dia, Claire levou Lloyd a um local relaxante, dizendo que fora Joey quem recomendara o lugar. Acrescentou que aquilo não era nada comparado ao que Lloyd já havia feito por ela, e por isso se sentia à vontade em retribuir de alguma forma. Conversando, Lloyd confessou que sua dificuldade em criar magias estava ligada à falta de ideias. Claire então falou sobre o feitiço dele que permitia comunicação com monstros, perguntando se não se tratava de magia ancestral. Enquanto isso, Cross ensinava Lynn a disparar corretamente com o arco. Orientou-o a tensionar o arco, não o corpo, a assumir uma postura adequada e a observar cuidadosamente o inimigo, prevendo seus movimentos. No primeiro disparo, Lynn apenas arranhou um slime vermelho, mas Cross considerou isso um bom começo, incentivando-o a repetir até acertar o núcleo. Orientou-o também a soltar o maxilar para relaxar o corpo, estabilizar a postura e, quando desse o sinal, disparar. Lynn seguiu as instruções e dessa vez sua flecha atingiu o núcleo de um dos slimes, deixando-o eufórico. Cross, por sua vez, percebeu que apesar de parecer desajeitado, Lynn tinha uma habilidade natural para aprender rápido. De volta ao treinamento de Yui, Lily pediu que ele cortasse uma árvore distante sem sair do lugar. Yui, confuso, perguntou se aquilo era algum tipo de enigma, mas ela apenas ordenou que tentasse. Empunhando a espada, Lily concentrou mana na lâmina e a lançou em um corte que percorreu o ar até atingir a árvore, partindo-a ao meio. Explicou que o truque estava em envolver a espada com mana e projetar o golpe, algo simples quando compreendido. Em paralelo, Claire revelou a Lloyd que, como suspeitava, ele havia nascido com um dom da magia ancestral, algo que só aparecia uma vez a cada muitos séculos. A comunicação com monstros era um exemplo claro disso, pois tal feitiço só poderia ser explicado dentro desse campo. Ainda assim, Claire lembrou que a magia ancestral era tabu, citada apenas em documentos antigos. Havia registros de que uma pessoa sem dom que tentasse usar ela sofreria punição divina imediata. Uma lenda contava até sobre alguém que conseguiu utilizar ela sem ter o dom, mas morreu no mesmo instante. Por isso, embora compreendesse a curiosidade de Lloyd, ela deixou claro que não era algo que ele pudesse explorar. Ao ouvir, Lloyd não ficou satisfeito, mas prometeu não investigar mais sobre o assunto. Isso aliviou Claire, que demonstrou um leve sorriso de conforto, contente por ver ele afastar-se de um caminho tão perigoso. Nesse ponto, Cross e Lynn terminam de derrotar os slimes vermelhos, e ele comenta que teria sido mais fácil usar tiro rápido com flechas, mas Lynn mal reage, confuso ao ouvir isso. É evidente que era uma piada, já que não seria possível algo assim com um arco. Justo quando estão prestes a recolher os materiais, Cross percebe que um monstro surge de repente. Um Lin Moon, algo que Lin reconhece como um monstro de alto nível. Inicialmente, ele sugere recuar, mas como o monstro está sobre os slimes, eles não conseguiriam provar que os derrotaram sem trazer uma testemunha. Cross percebe que suas flechas não conseguem penetrar na pele da aranha, e ao ver isso, Lin sugere usar tiro rápido, inclusive dando uma ideia de como ele poderia conseguir isso. Ao ouvir os detalhes, Cross admite que nunca tinha pensado nisso antes. O próximo passo é disparar flechas diretamente no centro da cabeça do monstro, o que faz com que ele use seu armazenamento para retirar as flechas e atirar com muito mais velocidade. Após alguns disparos, Cross consegue atingir o ponto fraco do monstro e finalizar ele com outra flecha que abre um buraco nele. Depois de derrotar o monstro, eles carregam os slimes vermelhos e o Lin Moon até a guilda, algo que impressiona tanto os aventureiros quanto a própria recepcionista. Cross aponta que agora sua reputação na guilda mudará completamente, e eles concordam em dar todo o crédito a ele, já que graças à sua ajuda descobriram como se tornar mais forte. Lin agradece, mas também pergunta se ele realmente é um aventureiro muito poderoso. Ao ver outra oportunidade, Cross se desculpa e mostra sua placa de licença, revelando que é de nível S, algo que claramente deixa Lin chocado. Por outro lado, Lily fica surpresa que Yui ainda não tenha descoberto como realizar o ataque à distância, mas ao perceber sua confiança, pergunta o que a motiva a se tornar mais forte. Yui explica que confiava demais em si mesma e que, ao atingir o nível S, achava-se mais forte que qualquer outro, mas ao conhecer Lloyd, percebeu que sempre existe alguém melhor e que ela quer se tornar mais forte para ser uma companheira digna dele. De repente, um monstro surge pelo ar para atacar Lily, e como ela não reage a tempo, Yui consegue usar o ataque à distância para cortar o monstro ao meio. Mantendo a calma, Lily observa que no fim conseguiu realizar o feito, mas devido ao grande esforço e ao mana gasto, Yui desmaia. Lily a ampara e percebe como é bom que Lloyd tenha companheiras assim. Para não chamar a atenção, Lily deixa a estalagem em frente ao local onde as crianças estão, que ouviram um barulho e vão buscar Yui. Naquele dia, Joey pergunta se estão prontos para retomar a jornada. Lloyd reclama de ser o único que não conseguiu melhorar significativamente, já que só pôde otimizar seus feitiços, aprender alguns feitiços de combate e criar uma nova magia de busca. Os meninos se afastam reclamando que ele está sempre fazendo a mesma coisa já acostumados com seu jeito,
Lloyd se desculpa, pensando que eles estão desapontados, e repete novamente seus objetivos. Enquanto isso, Lily chega com Merlin para contar todos os detalhes e se queixa de como foi difícil vigiar os outros para cumprir seu pedido. Apesar das reclamações, Merlin se irrita apenas pelo fato de ter conseguido presenciar tudo, enquanto ela não teve tanto desejo de encontrar Lita, e assim termina o capítulo 9. Por outro lado, o general demônio Grist relata seus fracassos ao seu superior, que fica profundamente decepcionado com ele. O chefe o repreende por não conseguir capturar sequer uma cidade humana, mesmo liderando um exército colossal de monstros. Grist, sentindo-se humilhado, promete que não falhará novamente. O superior, provavelmente o próprio senhor dos demônios, ordena que ele encontre Claire a qualquer custo, e Grist aceita a missão. No entanto, ao sair do castelo, ele começa a ter um acesso de raiva, frustrado por não ter nenhuma pista de onde procurar ela. Nesse momento, surge Michelle, o cérebro por trás do ataque anterior. Grist fica furioso com sua presença e o questiona sobre como ousa aparecer ali. Michelle, indiferente à hostilidade, responde que ainda não recebeu pagamento pelo serviço passado. Grist quase o despedaça ali mesmo, mas Michelle muda de tom e revela que Claire está a caminho da capital do Império Humano, sendo protegida não por cavaleiros, mas por um grupo de aventureiros de classe S. Intrigado e desconfiado, Grist pergunta por que ele revelaria tal informação. E Michelle explica que, após o fracasso anterior, precisa limpar sua reputação, e por isso pretende ajudar os demônios a capturarem Claire. Enquanto isso, Lloyd e seu grupo seguem sua jornada quando percebem movimentos vindos dos arbustos. Eles se preparam para um possível confronto, mas descobrem aliviados que era apenas um coelho. Para garantir, Lloyd utiliza seu feitiço de detecção e confirma que não há presença demoníaca nas proximidades. O grupo decide fazer uma pausa, e nesse momento Lloyd começa a encarar Yui de forma estranha, como um stalker. Ele comenta que ela e os outros parecem ter adquirido novas habilidades, já que demonstraram grande confiança até mesmo ao se preparar para caçar o coelho. Em contrapartida, ele admite sentir-se inseguro, acreditando que seus próprios preparativos não são suficientes. Yui o aconselha a acreditar mais em si mesmo, e Claire reforça suas palavras, afirmando que ele é o mais poderoso do grupo. Lloyd, desconfiado, acha que ela está exagerando, mas os outros também confirmam a mesma opinião, revelando que treinaram duro na vila apenas para tentar alcançar ele. Eles o lembram de que a verdadeira confiança vem do reconhecimento da própria força. Yui alerta que, se ele continuar se subestimando, jamais conseguirá perceber onde precisa melhorar. Lloyd, tocado pelas palavras dos amigos, promete que trabalhará para se tornar mais confiante. Enquanto isso, Merlin decide visitar uma velha amiga que mora em um castelo. Ao chegar, é impedida de entrar pelos guardas, mas rapidamente lança um feitiço de manipulação mental e consegue atravessar os portões. Ela percebe, porém, que boa parte do castelo não passa de uma ilusão. Seguindo seu instinto, alcança uma parede e desfaz o feitiço que a recobre, revelando uma porta oculta. Quando está prestes a bater, a porta se abre sozinha e uma criatura peluda, chamada Raion, a puxa para dentro. Merlin pergunta como ela sabia de sua presença, e Rion responde que sentiu o cheiro de sua energia mágica. Sem perder tempo, Merlin revela o motivo da visita, deseja informações sobre o reino dos demônios. Rion explica que o atual governante é o filho do antigo rei demônio, mas assegura que a nova geração é significativamente mais fraca que a anterior. Depois disso, Merlin elogia as pesquisas de Rion, mas a amiga retruca, afirmando que Merlin é a verdadeira prodígio por conseguir lançar magias sem encantamento e ainda ter desenvolvido novos feitiços a partir da magia antiga. No entanto, Merlin não está ali para falar sobre si mesma. Ela tira de seu feitiço de armazenamento um antigo grimório e pede que Rion o analise. Quer saber se aquele fragmento de livro poderia servir para selar o Senhor dos Demônios? A possibilidade deixa Rion inquieta, já que isso implicaria que o Senhor dos Demônios tem chances de ressuscitar. De volta à floresta, Lloyd e seu grupo percebem que a noite está se aproximando e decidem redobrar a cautela. Ele lança mais uma varredura mágica do terreno, mas algo interfere em seu feitiço. De repente, uma espessa névoa toma conta do local de maneira antinatural. Cílica tenta dispersar ela com magia, mas descobre, assustada, que não consegue sequer invocar seu cajado. Lloyd conclui que se trata de obra de demônios manipulando a neblina para bloquear o uso de armas e feitiços. Sem alternativa, todos correm em direção à vila para escapar da névoa sufocante. Yui ressalta que, se a névoa bloqueia magia, os demônios também terão dificuldades para rastrear eles, mas Lloyd teme que eles possuam algum método alternativo. Além disso, há o risco de monstros selvagens atacarem em meio ao nevoeiro. Paralelamente, Rion termina de analisar o Grimório e informa Merlin que ele ainda contém vestígios de magia de Sibyl, a amiga em comum das duas. A revelação desperta nela sentimentos contraditórios e Merlin reconhece que aquilo era a mensagem final de Sibyl.
Ela então pergunta a Rion se lembra de Lloyd, o órfão que havia adotado, e revela que, em certo momento, ele entrou em contato com o livro e demonstrou compatibilidade com a magia antiga, o que o tornava um escolhido, assim como ela e Sibyl. Rion pondera que, mesmo assim, é extremamente difícil utilizar magias antigas sem ter alcançado o auge da profissão, mas Merlin conta que treinou Lloyd duramente para que ele se tornasse poderoso. Confessa, porém, que falhou em compreender suas emoções, e por isso ele fugiu de casa para viver como aventureiro. Afirma ainda que, no momento, Lloyd está escoltando a princesa dos Homens-Fera até a capital, e que o motivo de sua visita é o desejo de ver ele novamente, pois sente sua falta. Enquanto isso, Lloyd e seu grupo finalmente chegam à vila, mas percebem que ela também está coberta pela mesma névoa sufocante. Determinado, Lloyd amplifica o poder mágico de Cílica para que ela consiga invocar seu cajado. Assim que consegue invocar o cajado, Cílica usa um feitiço de vento para dispersar a névoa, revelando um grupo de demônios à sua frente. Claire imediatamente reconhece Grist como seu sequestrador anterior, e ele ordena a Lloyd e aos outros que entreguem a garota, afirmando que tem planos para ela. Ele envia seus subordinados magos para atacar primeiro, mas agora que Lloyd e seus amigos também podem usar magia, eles rapidamente invocam suas armas e se preparam para o combate. Uai lança ataques voadores contra os inimigos para derrubar eles, enquanto Cílica dispara bolas de fogo. Croix sobe em uma torre de vigia e dispara flechas rapidamente, mirando nos magos antes que possam erguer suas defesas. Enquanto isso, Grist avança em direção a Claire, completamente indiferente. Quando Croix tenta atirar nele, suas flechas ricocheteiam, e até mesmo o ataque voador de Uai é inútil. Grist simplesmente investe contra Claire. Dagaz bloqueia o soco com seu escudo lendário, e Yui tenta atacar suas costas expostas, mas sua espada para certa distância, quase como se Grist tivesse copiado o Infinity de Gojo. Lloyd percebe que ele está liberando o poder mágico para criar uma espécie de armadura invisível e decide enfrentar ele primeiro, por considerar que ele é o mais inteligente ali. Salta para atacar ele, mas Cílica interfere com seu novo feitiço, que causa pouco dano, permitindo que Grist se mova para trás de Lloyd e do grupo enquanto a fumaça se dissipa. Seus subordinados também avançam, espalhando pânico entre todos. De repente, uma enorme onda de gelo varre a rua, congelando os magos, mas poupando Lloyd e companhia. O feitiço foi lançado por um homem bestial que veio salvar Claire, e ele não está sozinho. O espião de cabelos verdes, Will, também aparece e confronta Michelle, responsável pela névoa. Enquanto os dois discutem, o homem bestial desce e corre em direção a Claire, declarando que todos os aventureiros são inúteis, mas que os perdoará desta vez por manterem Claire segura. Claire corre em direção a ele e o apresenta como seu amigo de infância e herói do Cristal de Gelo, Sirion. Yui já havia ouvido falar de Sirion e de seus modos rudes, e sua postura confirma a fama de grosseiro. No entanto, ele se rende sempre que Claire o repreende, despertando curiosidade sobre a relação deles. Nesse momento, Grist se liberta de sua prisão de gelo, e todos se preparam para enfrentar ele, mas Sirion ordena que fiquem para trás, prometendo lidar com o inimigo sozinho. Ele chuta o chão, enviando uma onda de gelo para congelar Grist, mas este se solta facilmente. Em seguida, ele arremessa cristais de gelo contra Sirion, que os pega e contra-ataca com força. Inicialmente, Grist consegue evitar todos os ataques, mas começa a ter dificuldades conforme a batalha se prolonga. Sirion intensifica suas ofensivas, enquanto Lloyd percebe que ele não é rápido ou habilidoso o suficiente para impedir contra-ataques de Grist. De repente, nota que Grist está sofrendo dano pelo frio, pois não está usando sua armadura mágica, percebendo que algo está errado e alertando Sirion. Contudo, o arrogante demônio ignora o aviso de um aventureiro, cometendo seu maior erro. Durante a luta, Grist concentra magia em seu punho, e ao atingir energia suficiente, salta em direção a Sirion para finalizar ele. Lloyd rapidamente avisa todos para se protegerem. Ao colidirem, uma enorme explosão sacode o local. Quando a fumaça se dissipa, Lloyd usa seu feitiço de busca e confirma que todos os membros de seu grupo estão seguros, mas não consegue localizar Claire e Sirion. Ele obtém uma parte da resposta ao ver Claire inconsciente junto de Grist, que declara que a levará consigo. Nesse instante, uma enorme nave flutuante aparece e Grist se agarra a ela, levando Claire enquanto Lloyd e seus amigos assistem impotentes. É nesse momento que o vídeo termina.